seja muito bem-vindo ao nosso podcast, se chama Conversas Podcast. É um projeto que nós inauguramos já tem um tempo, no ano passado, e hoje inicia aí a segunda temporada. Então, seja muito bem-vindo, tá? Venha fazer parte aqui desse movimento. Então, seja muito bem-vindo. Hoje, Caê, a gente vai receber aí, né, alguém, né, que tem muita importância aí, principalmente na minha trajetória profissional, tá? Mas vamos conhecer um pouco mais esse cara. Espero que seja muito produtivo, como foi para mim durante todo esse tempo aí, tá bom? Quero receber então Jairo Crisóstomo. Opa! Seja muito bem-vindo, meu amigo. Opa, prazer, agradeço aí convidar para esse bate-papo, tantos bate-papos que a gente já teve, né? E tenho também um carinho muito grande por você, pela sua família, e é bom saber que a gente contribuiu de alguma forma. E assim como você contribuiu para a minha vida, a gente contribuiu para a sua carreira e sua vida profissional. Enfim, a amizade tem a ver com isso, né? Contribuição também. Então, sim. Legal, cara. É um prazer estar aí, vamos bater esse papo. Legal, legal. Então, pessoal, é isso. A gente vai, então, conversar com o Jairo. Jairo, já vamos falar como que é a sua trajetória, falando aí desde quando, a sua infância, mas o objetivo é a gente trazer a conversa mais para o lado de fé, né, que você se posiciona com relação à fé, com relação à religião, né? Como que você se posiciona desde o início da sua trajetória, vamos passar um pouco por ali, até hoje, né? Então, fala um pouco sobre sua trajetória aí, Jairo. Não, legal. Quando a gente para olhar a nossa história, eu tenho passado por experiências ultimamente, você tem, inclusive, compartilhado alguma coisa comigo nesse sentido. E aí eu fui obrigado a olhar para a minha vida, olhar para minha vida desde o início, até onde eu conseguia olhar, para uma questão de autoconhecimento, né? Que às vezes a gente só vai vivendo e vai passando e as coisas vão acontecendo e você precisa dar uma olhada para quem você é, o que tem acontecido, o quanto você tem sido transformado ao longo desse período. Tanto que uma coisa que eu aprendi e achei muito bacana se você é a mesma pessoa, que nem eu hoje estou com 47 anos. Uhum. Se eu sou a mesma pessoa que eu era com 20, com 25, com 30, vamos pegar, e eu sou o mesmo com 47, eu perdi 17 anos. Não é possível. Ok. A vida nos transforma, a gente vai mudando. Não tem como você ser a mesma pessoa. Existe uma essência sua ali, mas você passa por transformações, por aprendizado, você vai aprendendo e você vai modificando uma visão de mundo, as coisas vão acontecendo. Então, o Jairo, eu venho de uma família que tradicionalmente era católica, fui criado numa tradição católica e até a minha adolescência. E o que aconteceu? Pessoal, até os 13, 14 anos eu era aquele carinha, eu seguia minha mãe na igreja, aquilo fazia muito sentido para mim, nunca questionei nada. Quando você é criado numa igreja, seja ela qual for, você está ali pelos seus pais, normalmente, e os seus pais acreditam naquilo de alguma forma e eles são a referência para você. Se os seus pais acreditam, aquilo é o que é. Então você toma aquilo para você como verdade, seja um time, seja a religião. Uhum. E aí você toma aquilo como verdade. Chega uma idade que você começa a questionar. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Tem que questionar. Nossos filhos vão nos questionar. Para os pais isso é muito ruim, né? Hoje eu sou pai, tenho filhas adolescentes, tenho uma, vai fazer 21 agora, esse mês, e a outra está nos seus 14 anos. Então, quando elas saem dessa fase que você é o herói e você começa a ser questionado, você não é mais um herói. Eu não sei se você está falando
sei se é tudo isso mesmo que meu pai fala. É ruim para quem está aqui do outro lado. Como assim? Está questionando o que eu estou ensinando, o que eu estou falando? Mas é muito comum. Então eu passei a questionar também. E aí, influência de amigos, de escola e tal. Só que eu tive eu me desviei completamente da Igreja Católica e aí foi punk. Mas só que foi legal. Foi um momento bom da minha vida. E a minha família, mesmo sendo católica, infelizmente, ela tinha seus problemas. E a gente enfrentou alguns problemas de bebida na família, alguns problemas de drogas. E no meio daquela turbulência que era, eu ali, um adolescente, eu acabei também entrando na bebida e tal. Então eu cometi alguns exageros na minha adolescência que foram ruins para mim. E aí eu fiquei mal. Eu comecei a correr risco mesmo de perder a vida. Enfim, a minha saúde estava se deteriorando. Qual que era a idade que você tinha nessa época? Aí eu já estamos chegando nos 18. Tá. 14, 15, 16, 17. Toda essa fase ela foi bem turbulenta. Tinha bons amigos, né? Mas a curtição, eu era um cara muito intenso, muito sem limite. Então a curtição para mim era o máximo, né? Tá. E aí eu bebia demais, eu zoava demais, arrumava confusão, era uma bagunça. Aí o que aconteceu? Minha família passou por alguns processos, enquanto eu estava aqui, paralelo a isso, a minha família passou por alguns processos e boa parte da minha família se tornou evangélica. Né? Encontrou ali na igreja evangélica aquilo que seria uma solução para o momento que a família estava passando. Na cidade de São Paulo. Isso na cidade de São Paulo, exatamente, capital. E aí, é interessante que eu fiquei muito doido com aquilo, né? O pessoal agora é evangélico. Aí chegou uma fase que era só eu e meu pai que não éramos. Mas meu pai estava tranquilão, ele estava na igreja católica, estava firmão lá e tal. E aí ficou o Jairo, não. Ah, cara, mas aí chegou uma hora, eu tava tão... E eles me evangelizando dia e noite, era um negócio intenso e tal. E aí o Jairão, chegou um momento da minha vida em que eu estava tão exagerada a coisa, que eu comecei a perder amizades. E pessoas é uma coisa que conta muito para mim. E quando eu comecei a perder minhas amizades, isso pesou. E aí eu comecei a refletir mais sobre a minha vida. E aí veio toda aquela evangelização. Fez sentido. Ali seria o que os evangélicos vão chamar que naquele momento Deus começou a trabalhar no meu coração. Ok. Né? A semente já estava ali, tal, e agora o Espírito Santo fez a obra. E aí em 2 de novembro de 1995, eu decidi aceitar a Cristo como meu Salvador na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá na cidade de Camel, em São Paulo. Certo. Fui lá, aceitei Jesus, e aí eu saí de um extremo e fui para o outro, né, cara? Aí eu radicalizei, crente mesmo. E assim, muita fé, muito empenho naquilo. Aquilo para mim foi uma descoberta muito legal. E eu entrei de cabeça, cara. Entrei de maneira séria naquele negócio. E fiquei 25 anos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Teve só um período que eu fui morar em Minas. E nesse período eu fiquei 2 anos na Igreja Batista. Foi maravilhoso. Montes Claros, né? Em Montes Claros, tá. Exatamente. Então, fiquei em Montes Claros. Lá eu fiquei na primeira Igreja Batista de Montes Claros, com o pastor Alain. Gente finíssima, se tornou um grande amigo. Na verdade, assim, eu passei por poucas igrejas. Eu nunca fui um cara de ficar sassaricando muito de igreja em igreja. Mas as igrejas onde eu passei, normalmente os pastores se tornaram grandes amigos meus. E aí eu era um cara questionador. Então, ao mesmo tempo que eu me empenhava na igreja, eu questionava. Questionava e tal. Muito sincero naquilo que eu fazia. Então, se eu dava mancada, eu ia lá e já confessava que eu estava dando mancada e tal. E aquilo surpreendia as pessoas, né? O cara é muito sincero, calma, não pode ser assim e tal. Isso era legal. Mas, ali por volta de 2007, 2006, já casado, com a minha primeira filha, pequena, eu passei por algumas situações e agora eu tinha parado de ler teologia e estava começando a ler algum tipo de filosofia, comecei a voltar a ter contato com uma leitura mais secular e conversar com outras pessoas e tal, e aí aqueles questionamentos se tornaram mais fortes. Aí eu meio que falei, cara, peraí, esse negócio está meio errado, Deus não existe. Sério, passou por essa fase? Questionei, E aí fiquei ateu. Tá. Aí, nesse período aí...
Cara, esse período foi punk. Mas foi um período da minha vida, Paulo, que é assim, ó, isso aqui é legal. Isso é muito bacana. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, a gente ficou sabendo de um amigo nosso, amigo da igreja, e ele saiu da igreja, a gente ficou sabendo, saiu da igreja e voltou para as drogas. Tá. E ele estava muito bem, muito bem. O cara trabalhador, o cara que tinha vindo da vida do crime, e estava bem, casado, com família, filhos, e trabalhando. Só que, queira ou não queira, essa rotina, principalmente nos dias de hoje, elas acabam nos tirando um pouco do ambiente religioso. Não dá, o cara precisa trabalhar, o cara precisa... E a igreja não nos prepara para isso. Então isso aconteceu comigo. Então eu era um jovem focado, enfiado na igreja 24 horas. Véio. Eu fazia todo tipo de trabalho que você imaginar, participava de vigílias, oração no monte, evangelizava na Cracolândia, lá em São Paulo, na madrugada, ali no centro de São Paulo. Então, assim, era muito legal. A gente se envolvia num monte de coisas e tal. Quando chegou uma idade que eu falei, cara, agora eu preciso tomar rumo na minha vida. E aí o Senhor abriu as portas, eu comecei a trabalhar, e namorando, querendo casar. E aí eu me empenhei naquilo ali. Agora, e precisava estudar. Então, estudar, trabalhar, pá, casei. E aí eu senti que eu comecei a esfriar. Certo? Porque eu ficava 24 horas dentro da igreja. Mas eu não tinha estrutura para viver a vida real. Tá. Uma coisa é você estar ali dentro da igreja. Tem problemas dentro da igreja? Tem, cara, mas... Agora, viver o mundo real, viver aqui fora, trabalhar, estudar, aí você casa, você tem que lidar com os desafios dentro de um relacionamento, vida financeira, e aí você começa a lidar com tudo isso sem conseguir estar mais ali daquela forma que você ficava ali na igreja, todos os trabalhos você estava presente, a maioria pelo menos você estava presente e tal. Aí você se vê fraco. E você, infelizmente, é ensinado que, sim, vai ficar fraco, você tem que estar aqui. Pelo menos, no meu caso, era ensinado assim. E você é cobrado a fazer todos os esforços possíveis, inimagináveis, para você estar ali. Porque aquilo ali vai te dar a sustância para você encarar lá fora. Tá. E lá fora é secular, aquilo lá é do homem, é do mundo. Né? E você está cuidando mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. As coisas de Deus é aquilo ali. Tá. E aí, como você está dentro dessa cultura, você também se olha assim. Isso aqui é interessante o cara pensar. Você se olha, eu estava lendo um livro, o cara falou um negócio legal que é uma metáfora, né? 2 peixinhos lá na água, conversando e tal. Aí vem um peixão mais velho, passa por eles e fala, ei, rapazes, como é que tá a água aí? E foi embora. Aí os peixinhos olham por... Água? O que é isso, cara? Que diabo é isso? Ou seja, quando a gente não se dá conta como o ambiente que nós estamos inseridos, das crenças que nós temos, como elas estão moldando e direcionando a nossa vida sem a gente se dar conta. Entendeu? Você não percebe. Se alguém vem de fora e fala para você, cara, mas não é bem assim, tal, você não se dá conta, porque você está tão submerso naquilo que não faz sentido para você o que essa outra pessoa está falando. E aí não fazia sentido para mim. Eu só achava que eu estava fraco. Então fui ficando fraco. Eu orava, cara, eu chorava, Jesus, eu tô fraco, eu tô morrendo, me ajuda, me socorre. Mas não é, cara, eu precisava viver a vida real. Aqui fora, a igreja, ela deveria, assim como nossos pais, nos preparar para o mundo. Para o mundo. Não para ficar dentro da igreja. Assim como eu não posso criar minhas filhas, que hoje minha filha está em Portugal, estudando lá. Já está quase voltando, ia ficar 1 ano lá. Cara, é isso mesmo. Vá, dá um medinho, mas vá. Para ela crescer. E como ela cresceu nesse meio tempo? Cresceu muito, a gente vem acompanhando e tal. Quando você troca ideia com ela, você vê as experiências que ela está tendo e ela está crescendo. Mas nós tivemos que preparar ela para isso. Quando eu fico com medo dela ir, é porque eu não preparei, cara. Ok. Eu não dei as ferramentas que ela precisa para encarar o mundão. Mas ela tem que encarar o mundão. Ela tem que estar pronta para viver sem mim. Ou pelo menos saber que eu estou aqui, se ela precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Pode contar comigo, mas a vida dela, ela vai ter que viver sem mim. E a igreja deve fazer o mesmo papel. O indivíduo tem que ficar sem a igreja. Ele tem que ter a capacidade de viver sem igreja... Instituição. Okay. Templo, rito,
Você não precisa disso. Você consegue, você deveria conseguir viver sem isso. Tá? E aqui, quando você esteve ou está aqui, você recebe estrutura para isso. E aí sai daqui, vai embora. E vai viver sua vida. E vá viver o evangelho lá onde você está. Vá ser igreja lá. E aí você consegue fazer isso. Eu não consegui, eu fracassei. E aí eu me vi mal, aí foi quando eu chutei o balde. Quase morri, Paulo. Tá. Entendi essa questão aí, né, essa trajetória que você teve, iniciando aí na Igreja Católica, né, e inserindo aí então na Igreja Evangélica, né, que você passou por vários anos. Tá, e você fracassou. Ok. Nesse contexto, enquanto você ainda não estava preparado, foi fundamental para sua... Foi necessário para o seu desenvolvimento pessoal e relacionamento com Deus? Foi útil. Eu vou diferenciar um pouco de necessário. Ela foi útil. Imagina que você está com uma enfermidade e você tem N tratamentos que você pode fazer. Você faz um que aparece para você não tem conhecimento de outros tratamentos. Tem um tratamento que chega até você, seja uma benzedeira, seja uma folha de não sei o quê, seja uma medicação X, seja um remédio da homeopatia, ou vai no doutor fulano ali que... Mas não, apareceu um para você. Toma essa folha aqui e tal. E aí a dor ameniza, você se sente melhor e tal. Foi útil para você aquilo ali. Mas você não pode dizer, tá vendo como essa folha aqui é importante para a vida das pessoas? Não, ela é útil. Pode ser, dependendo da situação daquela pessoa, ela pode até ser útil para o que ela tem. Mas é efetivo? Não é? Só tem essa solução? Ela poderia ter tomado outro remédio? E o problema é quando a gente diz que... Porque foi útil para mim, tá? Foi muito bom para mim. Teve alguns prejuízos, mas foi muito bom para mim. E aí eu não posso agora atribuir à igreja também essa primazia. Olha, foi bom para mim, é o que há de melhor, é isso que todo mundo precisa, todo mundo tem que experimentar. Eu acho que o erro estaria aí. Mas sim, foi útil, foi interessante. Tá. Me tirou da onde eu estava. Foi o que naquele momento é o que me apresentaram e que eu abracei e que me tirou da onde eu estava, que não estava legal, eu poderia morrer naquela situação. É que chegou um ponto para mim que aí aquilo também já não dava mais. Entendeu? Tá, entendi. Vou provocar aqui um pouco, tá? Dentro desse útil, né, que você comentou, uma pessoa que ela não conhece o evangelho, tá? Ela não conhece, talvez, é uma pessoa que talvez ela está vivendo muito mais, só que ainda ela não entendeu aquilo, né? Como que o que ela está fazendo, ok, é correto e é louvável ao Senhor. Mas ela não foi apresentado, ela não conhece de Jesus, ouviu falar, tal. Sem a igreja, será que não seria um problema para essa pessoa? Sem a igreja, assim, sem apresentar, o caminho é esse, a trajetória é essa, e ok, uma igreja saudável vai te preparar então para o mundo. Mas suponhamos que ela não conhece a instituição, ela não conhece... Talvez ela esteja, sim, dentro do corpo, né? Mas como que você vê essa questão, assim, de... como você lá atrás falou assim, cara, eu entrei de cabeça e fui pra cima, fui evangelizar. Tá. Como que talvez essa pessoa que não tem o conhecimento, ela fala, tá tudo bem, eu creio em Jesus, Ele é o meu Senhor, e tá tudo bem, tá tudo salvo, sem passar por essa experiência, assim. Vamos pensar numa pessoa do zero. Você... Então, agora eu que vou te perguntar, né? Preciso entender melhor o que você está falando. Quando você fala, se a pessoa tá bem, ela tá lá vivendo a vida dela, o que você chama de estar bem?
O estar bem, eu falo dela ter a consciência de que existe um Senhor, existe um Salvador para nossa vida que... Ela sabe disso. Ela crê em Deus. Não sei, porque ela não passou por essa experiência ainda. Ela zerou, ela tá começando agora. Tá começando a... Aí você acha que falta Ninguém o quê apresentou para ela, por exemplo, você acha Jesus. que falta o quê para essa pessoa? Então, eu penso, né, que talvez, sim, ela poderia aí ter... passar por alguma experiência, eu não digo mística, não é mais, Jesus morreu por você, e eu não digo ficar ali tentando buscar algo, forçando isso para a pessoa, mas para que, sem ela passar pela experiência da igreja ou da instituição, eu não vou chamar de igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, né? Então a gente faz parte de um corpo, né? E esse corpo, ele não vai exercer toda a mesma função, enfim, toda aquela... o corpo é um conjunto de pessoas ali. Mas ela não sabe se ela está no corpo, se ela não está no corpo, ela não sabe nem se tem o corpo. Noção. Isso. Entendi. Então assim, aí a gente tem um problema que é como eu vejo as coisas hoje. Você está me colocando as coisas como eu já vi, né? Que é o modelo cristão da coisa. Hoje eu não vejo mais assim. Então hoje, por exemplo, Jairo, você é cristão? Não. Hoje eu não me considero cristão. Como assim, Jairo? Você não... Não, eu creio em Jesus, eu sigo Jesus, mas eu não acho mais que esse termo cristão se aplica a mim. Porque ele é muito contaminado hoje. E aí eu até concordo, tem um livro que eu recomendo, de Nietzsche, que chama O Anticristo. Ele é um livro muito bom. É o livro mais ácido de Nietzsche contra o cristianismo, só que ele é fantástico. Deus fala muito através desse livro. Pelo menos eu vejo isso. E ele fala uma coisa legal lá, que é assim, o único cristão que existiu foi Cristo. O resto ninguém entendeu nada. E eu acho isso fantástico. Ele fala, não é sobre fé, é sobre o modo de viver. Jesus mostrou o modo de viver. E as pessoas não entenderam. E elas criaram uma religião em torno do que ele fez, falou e viveu. E abandonaram totalmente o que ele viveu. Só ele. Tanto que aí Nietzsche, ele pega pesado, claro. Né? Para ele, Cristo é como se Cristo tivesse fracassado. Né? Tipo assim, ninguém entendeu nada, cara. Você... Desculpa, né? Você não conseguiu. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Você consegue ponderar no caso. Claro. Eu leio isso. Eu consigo entender por que o cara está falando aquilo, onde que ele estava inserido, o contexto, o que ele via em torno dele, o que era o cristianismo que ele estava vendo e o que o fez pensar daquela forma. Por isso que eu entendo Nietzsche. Mas não que eu concorde plenamente com tudo que ele fala. Mas é muito esclarecedor ouvi-lo, né? Ler. E aí, isso me chamou muita atenção. Falei, cara, faz todo sentido. Hoje, o cristianismo, para mim, ele está muito longe do que Cristo ensinou. Então, tem muita gente boa, claro, pastores bons, que estão aí falando, né, contra esse cristianismo, mas eles ainda se colocam como cristãos e tal. Eu já não me coloco mais, eu desisti. Não, cara, não sou cristão, não sou evangélico, não sou. Pô, Jair, mas... não sou. Porque, principalmente, aí desculpa tocar nesse assunto, mas principalmente depois de 2018, o posicionamento político que a igreja tomou, ali foi a gota d'água. Eu ainda segurei as pontas até 2020, ali foi na pandemia, que aí, quando na pandemia a igreja tomou a posição que tomou e mostrou que ela foi inútil na pandemia, aquilo me mostrou que, cara, não é isso aqui. Sai, escapa-te por tua vida, porque não é. Agora, tenho o maior respeito e carinho por todas as pessoas que eu conheci ali, porque são pessoas maravilhosas. A maioria dos meus amigos são evangélicos, cristãos, porque isso não quer dizer nada, né? O fato de como eles creem, como eu creio, não nos separa. A gente tem que pensar mais no que nos une, que é em quem cremos, né? Em quem cremos,
como essa pessoa viveu e o que nós estamos procurando fazer aqui para ser igual a ele. Então, quando você fala dessa pessoa, Jairo, mas e aí essa pessoa? Eu não vejo o problema dessa pessoa não conhecer o que você tá imaginando que falta para ela. Não, mas falta ela conhecer Jesus. Não. De alguma forma, está sendo apresentado para essa pessoa, de alguma forma foi, e ela aprendeu, e ela está aprendendo, o que é ser humano. Tá. Certo? Uhum. Então, tá dando certo. Ah, mas ela não professou Jesus, Salvador. Cara, não é isso, não é disso que o Evangelho está falando, para mim. Não é disso. Ok. Então, se essa pessoa está aprendendo, se ela está entendendo, se ela está conseguindo fazer, ou está se aproximando, a gente não vai, mas a gente se aproxima muito disso. Amar, que é o mandamento, e ela está nessa pegada, ela está indo por esse caminho de alguma forma, tropeçando, mas está aprendendo, alguém está ensinando ela, os pais, não sei, alguém está ensinando essa pessoa, Deus está trabalhando ali, Deus está atuando ali. Porque para mim a religião vai estar nesse aspecto, né? O homem, eu sou evolucionista hoje, mas Deus criou, certo? Através da evolução, para mim. Ok. O Gênesis é uma história, tá lá, é legal, mas não quer dizer que Deus fez um barrinho, soprou ali e tal. Eu creio na evolução. Tá. E aí, só que Deus soprou em nós o espírito da vida, é o que está no Gênesis. Se foi no barrinho, se foi, como que foi, eu não sei. E se tornou a alma vivente, no caso. Se tornou a alma vivente. Então, o que é esse soprar? Né? E isso é muito legal, que eu vejo. Deus soprou. Deus é espírito. Ele não tem forma como nós. Deus, ele não fez... encheu o pulmão de ar e soprou. Soprou o quê? O que Deus soprou em nós? Ele soprou ele. Deus sopra o quê? Ele. Ele não respira. Ele não... Eu, quando eu sopro, é ar com alguma coisa. Que, né, vai ter ali alguma outra coisa que tinha no meu pulmão. E Deus? Deus soprou ele. O que há no homem é Deus. Certo? O homem tem Deus no homem. Deus colocou ele mesmo no homem desde o início. Tá. Todo homem tem Deus no homem. E o religar da religião, se é que podemos considerar que é religar, é você se religar com esse divino em você, que já está aí. Por isso que Jesus falou, nós vamos vir nele e faremos nele morada. Não é que ele vai vir porque ele está em algum lugar e ele vai vir. Ele já está aí, velho. Mas a gente vai vivendo a nossa vida e isso está desligado de alguma forma. Foi a queda? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Cara, não sei. E aí isso é legal. Quando você para de ter respostas, é ótimo. Entendeu? Eu tinha muitas respostas. Eu parava aqui com você para conversar. O que você quer conversar, Paulão? Aí você fala, não, Jairo, vamos falar sobre o arrebatamento. Aí não, porque o arrebatamento, primeiro, a grande tribulação, não sei o que tem, ou depois, e pá. Dependendo da perspectiva ali, eu trazia teologicamente para você, eu explicava tudo, e eu tinha tanta certeza, porque estava no livro lá de teologia, eu aprendi, era aquilo, eu ia te explicar como é que foi a criação. Não, veja bem, que primeiro dia, blá, 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 e é isso aqui, e acabou, e não tem dúvida. E aí, nós vamos se conhecer no céu? Não, veja bem, blá, 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 blá. Um monte de explicação, certeza. E, cara, aí chegou uma hora que eu falei, cara, o que eu tô arrumando? E como é que eu vou ter certeza dessas coisas, cara? Como é que você tem certeza como que foi a criação? Não faço ideia de como foi a criação. Ninguém faz ideia de como foi a criação. Jairo, mas você tem que crer na... Não, cara, não é isso que Jesus está falando. Ninguém sabe como foi a criação, ninguém sabe como é que vai acabar. Os caras explicam para você como é que vai acabar tudo. Os caras vão explicar. Apocalipse, Daniel, faz ali uma matemática, sermão não sei do que, tal, elevado ao Apocalipse 3, e faz um negócio lá e fala, vai acabar assim. Não, cara, você não sabe como é que vai acabar, ninguém sabe. Só o Pai sabe. Nós vamos pro céu? Não sei. Vai ser aqui? Não sei. Tem céu? Não sei. Não sei, cara. Fé não é certeza. Não, mas Hebreus, né? Tal. Não. Fé não é certeza. Fé, ela é pautada na dúvida. Senão não é fé. Se você tem certeza, não é mais fé. Não, eu tenho certeza que Deus existe. Como você tem certeza? Não, mas a Bíblia diz, você tem que crer que ele existe, quem se aproxima dele, ele é galardoador e tal. Não, eu acredito.
Uhum. Mas, Jairo, você tem certeza? Não tenho, não sei como é que é. Mas pela fé eu sigo. Jesus era o filho de Deus? Não sei. Ele pode ter sido só um homem. Mas, cara, não é possível. Quando eu olho para a vida dele ali, pegando as palavras aqui do Augusto Cury, ele era ateu, né? Isso ele falando que ele era ateu. E aí ele pesquisando ali sobre a vida de Jesus, né, como um psiquiatra, um médico psiquiatra, ele olhando, ele chegou à conclusão que não tinha como aquele cara ser humano. Ele viu que, cara, não tem como. Ele que conhece tão bem o ser humano como médico psiquiatra, e ele falou, não tem como esse indivíduo, e ele se rendeu a Jesus e falou, não, é divino. Esse cara, para viver isso que ele viveu, da forma que ele viveu, ele é divino. E aí ele se rendeu ali, creu em Jesus como filho de Deus, a partir de analisar a vida de Jesus. E aí, Jesus é homem, é divino? Eu, a semelhança dele, eu também olho e falo, cara, para mim não é possível. Mas posso estar errado. Mas pela fé eu sigo. Entendeu? Ok. Você vai para o céu? Não sei. Então assim, mas você entende a questão da queda que teve com o homem, o pecado entrando... O homem pecou em algum momento. Tá. E Jesus veio para consertar tudo que o homem causou de negativo para si, né? Porque ele perdeu, talvez esse fôlego que você está falando, ele perdeu esse contato. Vamos lá. Então teve o fôlego da vida, e em algum momento se perdeu isso. E Jesus veio para reparar esse dano, tá? É isso que na verdade eu estou te perguntando. Então quando Jesus ele morre e ressuscita, porque o fim não é a cruz, eu acredito que o fim é a ressurreição. Então, quando foi consumado, né, e Jesus subiu ao Pai, esse momento aí de rasgar o véu seria esse novo contato. Então, é para toda a humanidade. É isso que você acredita, no caso? Ou, dentro desse contexto, não? Falando da perspectiva, né, como evangélico, que deve ser como você está me falando, de que o homem foi separado de Deus em algum momento e estava perdido e agora precisava Deus, que é como está lá no texto, ele reconciliou o homem consigo mesmo através de Cristo e precisa disso para haver essa reconciliação, senão o cara está perdido. Olhando dessa perspectiva, eu não sei, eu não vejo mais essa perspectiva. Tá. Houve uma queda, podemos chamar de queda, sabemos que o homem tem um problema, né? Até Freud ele fala assim, não sabemos explicar de onde vem essa coisa no homem, podemos chamar de um mal no homem, né? O homem tem uma natureza ali que a gente não sabe de onde vem isso daí. Quando que isso aconteceu? Como é que é isso? Não sabemos. Aí é lógico, um evangélico vai levantar a mão, não sabemos. Foi na queda, foi a desobediência lá no jardim e tal. Então ele já tem a explicação, ele tem certeza. Tá, não sabemos, não sei, aconteceu alguma coisa. Né? O homem tem um tilt aí, tem um problema. Ok, nós vamos ter que lidar com esse problema. Jesus, ele veio e mostrou para nós o que é ser um humano. E aí isso que é legal. Tá. Quando a gente fala assim que errar é humano, e que a gente faz essas bobagens aí, Paulo, a gente dá mancada porque a gente é humano. Não. É quando a gente deixa de ser humano. Ser humano é ser a imagem e semelhança de Deus. Ser humano é essa coisa primeira que você está falando aí lá, quando o homem não estava desligado, quando o homem não estava separado. Isso é ser humano. Então quando a gente fala assim, Jesus era 100% homem, 100% Deus e tal... Jesus era essa expressão do homem perfeito, o homem humano. Na verdade ele se esvaziou, né? Então ele veio 100% homem ali. 100% homem, tá? Então, ok. E mostrou o que é ser um homem. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você deveria se tornar humano. Quanto mais próximo de Deus, mais humano você se torna. Você está se aproximando daquilo que você é. Daquilo que você é a imagem e semelhança dele. Então você está se aproximando daquilo que é você. E quando você se distancia de Deus, você vai perdendo essa sua característica humana.
você vai sendo outra coisa, né? Pedro acho que chamou de animais irracionais. Então você vai se tornando essa coisa animalesca. Então a gente... Só que aí esse se aproximar, eu entendo hoje que é dentro de você. É olhar para você. Ele vai falar muito próximo de você. É dentro de você. Deus está aí, entendeu? Dentro de você. E você vai se conectar com ele aí. Aí a sua pergunta, tá, mas Jesus... Jairo, você vê Jesus como esse cara que teve que derramar o sangue dele, né? Deus precisava de um sacrifício humano para aplacar, ou um sacrifício de um inocente, um sangue inocente para... Cara, isso é uma coisa animalesca. Por isso que não dá para olhar para Deus. Por isso que às vezes eu dou ponto para os ateus, né? Eu falo, tem que ser ateu mesmo. Porque Deus, cara, o Deus... Desculpem, assim, mas o Deus evangélico, o Deus cristão, esse Deus aí, não dá pra crer nesse cara. Ele é muito tosco, ele é infantil, ele é pequeno, ele é um Deus mimado, ele é um Deus cruel, maligno, né? Um Deus que deseja sangue, é um Deus que os caras ficavam matando animais lá pra aplacar a ira dele, sabe? É um Deus, assim, é uma coisa muito do homem afastado. Só um homem afastado de Deus poderia criar esse Deus. Um Deus à sua imagem e semelhança, que é esse Deus que te mata se você não crê nele, que ele te pune, que ele coloca uma doença em você, que te persegue, que se você não pagar um dízimo, aí vamos discutir se é pagar ou não que fala, mas que se você não der lá o dízimo, a oferta, ele é Deus miliciano, ele manda os demônios entrar na sua casa e devorar tudo. Cara, só um Deus à minha imagem e semelhança que é assim. Agora eu tenho que me tornar a imagem e semelhança dele, cara. E é deixar de ter essa visão. Aí é olhar para Jesus. Jesus mostrou quem ele realmente era. Ou procurou mostrar. Eu creio dessa forma. Jesus mostrou. Né? E aí por isso que eu sigo hoje Jesus e tal. Eu sei que é ofensivo. Né? Quem ouve falar assim, porra, não, o cara não pode. Por isso que Estevão foi apedrejado. Por isso que Paulo... Porque quando Paulo falava pra galera, pros religiosos, falava, cara, vocês mataram os profetas. Os caras rangiam os dentes, cara. Aí apedreja o cara. Então, assim, eles não estavam de brincadeira. Eles tinham que mandar a real. Cara, é vocês. Então, Jesus olhava para os caras e falava, vocês são raça de víboras. Vocês são condutores cegos. E detalhes, questão de raça de víboras era pros religiosos, Pros né? religiosos. Pros religiosos. Não é eu sair na praça lá e pegar o microfone... Falar para todo mundo que tá passando ali. Não, nada a ver. Não, é para uma galera... que se coloca como conhecedora da verdade e está fazendo totalmente o oposto. E muitas das vezes sabendo o que está fazendo, mas porque agora tem interesses de projeto de poder, de grana, agora experimentou, igreja da grana, entendeu? É um negócio. E agora a gente experimentou isso e nós vamos usar de todas as formas para não perder mais isso. Então nós vamos começar a manipular ali as situações e tal. E Jesus vendo isso. Então ele metia os dois pés no peito dos caras. Tá. Não sei se foi... interessante, né? Uma possível aí, né? Então, assim, Jesus, ele veio, então, na sua opinião, para ensinar como ser um ser humano. Para ensinar como ser um ser humano. Olhe para mim e me siga. Sim. Faça o que eu faço. É isso que... tá. Deus falou, muitas das vezes... de muitas formas, e agora, nos últimos dias, nos falou pelo seu Filho. Então, Deus vinha falando, usou os profetas, usou um monte de gente. Deus falou de inúmeras formas, e continua até hoje. Né? E aí, por isso que eu questiono até mesmo o texto bíblico. Calma lá. A gente deu aí um aval para as escrituras, e peraí, cara, calma aí, é só um livro. Tá. Então eu não vou mais ouvir nada que esse cara tá falando, porque se ele não crê... Não, eu creio, sigo, é ali que eu conheci Jesus, tá ali, né? Então creio, sigo, mas com cautela, porque é um livro que tem história, tem as pessoas que falaram, que escreveram, estavam inseridos em um determinado contexto, em um determinado momento histórico, tinha suas subjetividades, inclusive, e eu tenho que olhar para isso e entender que Deus continua falando. Assim como ele falou ali naqueles textos, ele continua falando hoje. Agora, uma galera, nós humanos, reunimos
X livros e falamos assim, ó, essa daqui é a palavra de Deus. O que passar diz... Nem Paulo sabia que ele estava escrevendo isso que a gente chama de Bíblia hoje. Já parou pra pensar? Os caras não sabiam que estava escrevendo a Bíblia. Eles estavam escrevendo uma carta, velho. Escreveu uma carta para a igreja de Coríntios. Blá, 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 e mandou. Aí a gente agora... Não, tá aqui, é só isso. Se alguém falar um A a mais, não é. E se falar um A a menos, não é. Quem falou? Não, nós. Então tá, vocês que mandam. Então é isso. Deus não vai falar mais nada. Além disso aí. É isso aí. Vocês são os caras. Vocês vão dizer... Tá, para com isso, cara. Não dá. É infantil, desculpa. Tá. Esses dias, vou contar uma experiência, né? Quando teve aquela invasão lá nos Três Poderes... Sim, né? sim, tá. sim. Eu publiquei, né, um texto ali e tal, dizendo o seguinte, que tudo que está... nem tudo que está na Bíblia, coloquei assim, nem tudo que está na Bíblia está em Jesus. Aí eu fiz aquele carrossel no Instagram e tal. Uhum. Então eu consigo acompanhar questão de acesso e tal. Cara, teve milhares de acesso. Milhares que eu falo foi 2.000 e pouquinho. Tá. Beleza. Os 10% ali vieram no direct lá e massacrando e tal. E de fato, e tá ali, eu expliquei o porquê. Jesus disse isso daí. Ouviste o que foi dito. Eu, porém, digo a vocês, né? Então, lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, a gente aprendeu isso daí. A nossa justiça é uma justiça... na verdade, sempre foi uma justiça retributiva, né? Então, eu retribuo aquilo... O dano que você fez para mim, eu retribuo aquilo. Na mesma proporção. Então, na verdade, seria mais uma questão de equilíbrio, né? Não fazer um mal maior do que o mal sofrido, né? Então, essa era a justiça da retribuição, né? Que era olho por olho, dente por dente e tal. E Jesus falou, vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, digo a vocês, né? Ame o seu próximo, né? E no caso, ele disse ali que você deveria orar para aqueles que te perseguem. Amar os seus inimigos e orar para aqueles que te perseguem. É fora da lógica, né? Por exemplo, pode ser que aqui, nesse podcast hoje, um monte de gente odiando, falando, tal. Pode ser que não. Mas, ok. Tem a capacidade de amar essa pessoa, né? Amar seja quem for, que fez um mal, por exemplo. Que aí já tem que ser Jesus, cara, a régua dele é muito mais alta. Né? A régua dele é alta, né? Então, assim, cara, ser humano é isso aí. Né? Então, você aprenda comigo. É isso aí. Anda comigo. Sobre essa questão do texto, esses dias aconteceu algo dentro da nossa área, da nossa profissão, eu vou usar como exemplo. Uhum. Um engenheiro, um amigo, deu lá uma aula online sobre o uso de um determinado equipamento de medição, num tipo de medição da engenharia. E aí, ele explicando que aquele equipamento não poderia ser usado para determinados tipos de medições, que os resultados, ele não foi feito para aquele equipamento. E isso é engenharia, né? Então assim, não vai funcionar, não vai funcionar. Só que aí ele mencionava a norma, porque aí você tem norma técnica, certo? Uhum. A norma técnica é um padrão desenvolvido, onde, assim como aconteceu com a Bíblia, né, nos concílios, reuniu um monte de cara e discute, briga, joga pedra e tal, e chegou no texto. Isso aqui é apócrifo, isso aqui não é possível, não é Deus, esse aqui diz respeito com aquele, as coisas batem e tal. E aí os caras chegam numa conclusão ali e... então o texto, a revelação divina é essa aqui. A norma também é feita assim. Então um monte de especialistas se reúnem, tal, e chega num texto normativo para os outros engenheiros seguir aquilo ali. Mas aquilo é norma baseada em engenharia. Okay. Cálculo, existe toda uma lógica aqui por trás. Existe uma ciência por trás. Isso. Uhum. E aí, alguém comentou, como ele ficava falando da norma, porque a norma, ela coloca restrições, onde que você pode usar, onde que você não pode. Aí alguém colocou assim no comentário, mas essas normas também é só para atrapalhar a vida da gente, né, cara?
Não, cara. A norma não definiu, não pode usar esse equipamento. Não. Ela só está te falando que não pode, mas tem um porquê não pode. É física, é ciência, não vai funcionar se você põe, certo? Uhum. Então não adianta pôr na norma que pode. Tá bom, então põe na norma que pode. Altera aí, põe que pode. Você vai lá, vai medir, vai dar errado. O aparelho não é para isso, cara. Agora a norma está dizendo algo, ok. E aí o que acontece com as normas? As normas mudam. Por quê? Porque a ciência aqui, o nosso conhecimento vai melhorando. Por exemplo, vamos falar de proteção contra as cargas atmosféricas, né? Tá. A gente trabalha com isso. A gente começa a conhecer cada vez mais a física dos raios. Começa a ter novos conhecimentos, novos experimentos que os caras fazem, novos testes. Até agora a gente só tinha visto aí uma descarga atmosférica com X de corrente, agora, cara, apareceu uma aí, talvez vamos ter que revisar alguma coisa. Então a gente começa a revisar o texto, né? Uhum. Atualizar o texto de acordo com novas descobertas, um melhor entendimento. Aquilo talvez não se aplica mais no dia de hoje, aquilo que é a norma que foi escrita não sei quando. Hoje as tecnologias já mudaram. Então se antes uma proteção protegia um equipamento, agora eu tenho equipamentos muito mais sensíveis, nós vamos ter que melhorar as proteções, aí eu atualizo o texto, melhoro o texto. A Bíblia deveria ser assim. E aí, né, quem se lascou foi o Ed René-Kivitz ao falar que ela tinha que ser atualizada, né? Tá. E os caras massacraram o cara. E o que ele falou é uma verdade. Cara, você está pegando um texto, existe uma lógica por trás do texto bíblico. E era isso que Jesus estava falando. Ele falou assim, foi dito aos antigos. Tal coisa. A lógica por trás disso era o amor. Né? Mas não entenderam porcaria nenhuma. Vocês rejeitaram isso daí. Vocês rejeitaram isso daí. Né? Seguiram o texto sem entender a lógica. Então, peraí, deixa eu mostrar para você. Eu, porém, vou te dizer o seguinte. Aí ele atualizou o texto. Aí ele falou assim, vamos dar uma atualizada aqui, bacana. Então é o seguinte, se alguém bater na sua face, você vai oferecer o outro lado. Então, foi dito isso, eu digo isso. A régua mais alta. Você achou que aquilo ali era... Porque você decorou isso aí, você sabia tudo? Não, você não sabe nada, mané. Eu vou te mostrar o cálculo agora. Não é legal quando você pega uma norma e você está seguindo aquilo lá e falando assim, puxa, então é esse cabo que tem que pôr? É. E aí você está pondo. Por que você põe esse cabo aí? Não, porque está na norma. Aí chega um cara e fala, vem cá, eu vou te mostrar o cálculo. Como é que o cara chegou nesse cabo aí? Você pega a corrente, você pega isso, você pega a resistividade do cobre, tal. Aí ele te mostra o que estava por trás daquele. Caraca, é isso? Agora qualquer corrente que for passar aí, você não precisa mais nem olhar a tabela. Você vai chegar até em casos que tá fora da tabela, velho. Se a tabela aí tiver indo, cabo 10, 16, 25... Agora aqui você vai fazer cálculo com situações que você vai falar, não, eu consigo pôr um cabo de 50 aí agora. Mas não tem na tabela. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu entendi a matemática do negócio. A Bíblia deveria ser assim, tá? Se você ficar preso num texto que você decorou o versículo. Eu tinha um monte de versículos de cor, hoje eu nem tenho mais. Mas por quê? Foi importante decorá-los. Tá. Mas aí o Ed René cita muito isso, e aquele teólogo você conhece muito bem, John Stott, né? Tá. Que ele fala que uma mente bíblica não é aquela que tem versículos decorados, mas aquela que raciocina dentro dos parâmetros das escrituras. Então, aí você, decorou, ok, mas agora você já raciocina, agora já é automático, você raciocina sobre aqueles parâmetros. Se o cara perguntar, mas onde está escrito? Nem sei, velho. Vá procurar lá, tá lá. Mas hoje isso pauta o meu modelo de vida, as minhas relações, a forma que eu lido com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus clientes, funcionários, patrões. No meu dia a dia eu lido pautado naquilo, mas não sei nem como é que é o versículo em si, mas é assim que tem que se fazer. Eu entendi a matemática do negócio, entendeu? Okay. Então isso é muito legal. Agora as escrituras, elas têm, eu acredito, né, que as pessoas deveriam ter essa prudência ao olhar para elas. Se eu coloco elas como essa regra absoluta, estática, inflexível, é aquilo ali sem levar em consideração o grande mandamento que é o amor, eu mato por causa do que está na Bíblia. Que já aconteceu tanto. Eu odeio por causa do que está na Bíblia. Odeio as pessoas. Quer dizer, a matemática ali, que é o amor, foi embora. Por quê? Porque o texto. Aí que está a letra mata. Aí o cara que a letra mata é porque você está lendo Nietzsche. Você está lendo Freud. Você está estudando... você está estudando muito, fazendo faculdade. A letra mata, hein, irmão? Não, a letra que ele está falando é isso. Você está pegado ao texto e esqueceu por que aquele texto foi escrito.
E que ele pode ser adequado à medida que o tempo passa, a história muda, a cultura muda, as coisas mudam e você, sempre com a essência ali, existem... Não, mas eu consigo amar, mesmo com esses dias diferentes da época de Paulo, mas eu consigo aplicar aquele ensinamento nos dias de hoje. E meus filhos vão aplicar daqui a um tempo, quando tiver tudo diferente do que é hoje. Mas a essência e não a letra do que está ali. Eu entendo dessa forma. Perfeito. Perfeito, Jairo. Então assim, quando a gente fala, né, que Jesus ele é a chave hermenêutica de tudo, né? Assim, ele, é a revelação nele, né? Que, olhe para Jesus, né? Ele é o fundamento, né? É Jesus. Tá, e quando a gente olha para ele e a gente segue esse Jesus, tá? Deixando de lado agora a questão da religião, né? Do sacrifício, de todo aquele ritualismo, né? Que foi feito, principalmente ali no Antigo Testamento, e a gente deixa de lado. E a gente vai seguir agora Jesus, né? Jesus Cristo, com todo esse contexto aí do amor, né? Então, não faça o vício que foi dito. Vocês ouviram isso daí no passado, então agora me siga, né? E venha fazer o que eu faço. Ok. E aí a gente segue. E ele diz o seguinte, que nós faríamos obra maior do que ele fez, né? Aí eu te pergunto, dentro do que você está falando, você trouxe aí a questão da engenharia, você trouxe aí dos cálculos, você trouxe aí que o ser humano tem a capacidade intelectual de medir o raio, cara. A gente tem a capacidade para isso daí, né? Hoje a gente faz cirurgia cardíaca via uterina, né? É doido, né? É louco, né? Então, assim, dentro de tudo isso, né? Todo esse contexto e essa fala de Jesus, vocês farão, né? Obras maiores da que eu fiz. Como que você vê isso daí? Isso aí é legal. Que assim, ó. Jesus, ele... Eu me vejo como... como é que é o nome dele? O Clóvis de Barros Filho. Ok. Você conhece muito bem, um grande homem de Deus. Ele fala um negócio muito legal, que eu adoto com muito carinho. Que ele fala assim, que ele é um humilde discípulo de Jesus. Ok. Lindo, né? E eu me vejo também como um seguidor de Jesus. Humilde por quê? Porque nenhum de nós aqui vai ter a pretensão de falar, não, eu estou seguindo os passos de Jesus, né? E fazendo ali tudo que ele... Não, sou maluco, né, cara? Humilde no sentido de que estou tentando, né? Cambaleando aqui, a gente vai, mas é para ele que eu olho. E é exatamente essa noção de que, sim, sou uma criança e que tenho essa fé de que ele olha para mim, e ele não olha para mim como esse Deus aí maluco, mas ele olha para mim como essa criança que está se atrevendo a andar. Eu não vou ficar parado, eu quero andar. E aí eu vou cair, eu vou tropeçar, bater a cabeça no móvel e vou chorar, mas vou levantar e andar de novo. E ele é aquele pai que está contente de me ver andando. Ele ficaria triste se eu não estivesse tentando andar, né? Então sou esse cara, estou tentando seguir Jesus aí. Vou dar minhas falhas, mas aí com isso eu conto com pessoas ao meu lado que também estão tentando, né? E às vezes já vão conseguir me orientar, vão conseguir me ajudar. Deus está aí. Deus está aí. Essas coisas são milagres, né? Eu ia falar que não acredito em milagres, mas acredito que o milagre está aí. Pessoas religadas, elas conseguem fazer milagres, que é esse repartir o pão, né? Que é esse... a gente procura, quando a gente está na igreja, eu procurei durante muito tempo, você ora, você busca, né? De madrugada e aquela coisa, porque você quer poder, você quer fazer, você quer ir lá e curar todo mundo e fazer aquele negócio todo. E não é assim, né? Você deve orar, claro, ore aí da forma que você acha que tem que orar, mas orar não é isso, mas e você se dispor a tudo que você faz aqui nessa terra,
você entender que nisso que você está fazendo há a possibilidade de acontecer grandes milagres. No seu trabalho. A gente já conversou outras vezes sobre isso, que aí para mim, né, eu mencionei isso aqui no início, as coisas de Deus. Então a igreja me ensinou que as coisas de Deus eram feitas na igreja. E hoje eu entendi que não. Tudo é coisa de Deus. Tudo é coisa de Deus. Eu tenho que ter essa noção. Eu estou fazendo as coisas de Deus. Estou no meu trabalho fazendo as coisas de Deus. Estou estudando aquilo, são coisas de Deus. Não existe algo separado. As coisas são de Deus. Não existe coisa santa e coisa profana. Fala um pouco sobre isso. Porque quando eu coloco, ó, o templo é santo. Não, o templo é um lugar, cara. O templo, ele é tão santo quanto o banheiro da minha casa. Uhum. O púlpito é tão santo quanto o trono do banheiro da minha casa. O que santifica aquilo é eu sentado lá. Tá. Entendeu? Deus está em mim, eu estou sentado lá no meu trono. Agora, eu posso estar sentado lá maquinando te matar. Aquilo não é santo. Agora, se eu estou sentado lá de boa, entendeu? E Jesus disse isso para a mulher samaritana, né? Exatamente, cara. Qual é o lugar correto da adoração, né? Exatamente, cara. Eu usei como exemplo uma vez, no púlpito, e até fui um pouco criticado, mas eu usei esse termo, né? Que o púlpito, porque a galera tem essa coisa, esse lugar aqui, eles ainda separam, né? Tem um santo dos santos lá. O púlpito de uma igreja, ele é santíssimo. Você subir lá de qualquer jeito, irmão, esse lugar aqui, só pra falar aqui se você tiver, porque... Cara, pelo amor. Então quando eu falei, isso aqui e o banheiro da igreja não tem diferença, cara. Aí os caras, meu Deus, tal. Não, mas porque, veja bem, Saul perseguindo Davi, na caverna acho que era a caverna de Adulão. Tá. Aí Davi estava escondido dentro da caverna com os homens dele lá, um monte de vagabundo, entre aspas, lá que ele arrumou, que era só cara tranqueira, mas se uniram a ele, se tornaram depois os valentes de Davi. Então os caras estavam lá no fundo da caverna com ele, e Saul procurando ele, daqui a pouco Saul vem lá na cavalaria dele com os caras e tal, e fala assim, vou dar uma barrigada. Deu uma dorzinha na barriga ali, parou, todo mundo esperando o rei, o cara entrou na caverna, a Bíblia, algumas traduções, vai falar que ele cobriu os pés. Cobrir os pés era um termo usado para defecar. Porque literalmente a forma que ele ficava ali com o manto e tal, cobria os pés. Então ele foi defecar, né, na caverna. Aí eles ouviram, os caras estavam lá no fundo da caverna, ouviram um ruído tal, foi lá, olhou o rei Saul defecando. Volta e fala, Davi, o Senhor entregou o rei, porque o rei estava procurando Davi para matar, né? Tá. O Senhor entregou o seu inimigo na sua mão, cara. E aí eles vão até lá, tal, na miudinha, quando ele vê, era mesmo, os caras, mano, mata ele agora, você vai ficar livre desse inimigo. E Davi fala, não, longe de mim estender a mão contra o ungido do Senhor, você é louco, né? Deus ungiu ele rei. Aí Davi pega a espada e corta um pedaço do manto de Saul e fica quietinho. Aí Saul vai embora. Só que quando Saul tá lá na frente, chegando no cavalo dele, eu imagino e tal, Davi se coloca na porta da caverna e fala, meu rei, né, por que o senhor tá me perseguindo como se eu fosse um cachorro? E aí Saul vira, olha para ele e ele fala assim, hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos. E mostrou o manto para ele e falou assim, se eu quisesse eu teria te... Se eu fosse isso que você acha, eu teria te matado. E aí Saul chora. Saul chora e fala assim, você é muito melhor do que eu. E realmente o reino vai ser entregue para você, porque você é alguém muito melhor do que eu. E vai embora, aí depois vira a cabeça de novo, começa a perseguir ele de novo. Mas ali ele caiu na real e falou, não, esse cara é o cara, eu sou o nosso cego, e foi embora. E aí o que eu vejo ali? Cara, era o banheiro. Mas a presença de Deus está ali o tempo inteiro. Na vida de Davi, a atitude que Davi tomou. Depois na porta do banheiro, essa conversa ali, Deus usa a boca do Saul para falar, o reino vai ser seu, cara. Você é um cara melhor do que eu, quebranta o coração dele. Deus estava ali presente. Aonde? Num banheiro, o cara soltando um barro. Então assim, cara, Deus ele tá em todos os lugares. Deus não tem esse negócio do lugar santo, o microfone santo. Não, nós oramos aqui nesse microfone para só fazer a obra do Senhor. Cara, para. É a sua vida que interessa. Óleo ungido, né? Óleo ungido, enfim. Na verdade não é óleo para ungir, não óleo ungido, né? Que aí tem lá as suas controvérsias, enfim. Eu acredito que o milagre, aí é legal que você falou, né?
Jairo, e como é que você vê isso? Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que as dele. Sim. E aí eu creio muito nessa coisa. O Ed René, ele usou uma vez uma expressão que eu achei muito legal, que ele falou assim que de não sei quem a não sei quem, 2000 anos, o meio de transporte era cavalo. Ok. Depois de fulano a Beltrano, 2000 anos, o meio de transporte era cavalo. Aí de Jesus pra cá, 2000 anos. O cara já foi na Lua, a gente já tá indo pra Marte, já tá acontecendo um monte de coisa e tal. Sim, eu acredito que depois da presença de Jesus, realmente essa conexão do homem com Deus, ela melhorou muito, né? Antes já havia, mas não como há agora. E isso nos proporcionou fazer esses milagres aí. Esses milagres da ciência, do que aconteceu agora na pandemia, né, a cura que nós conseguimos em tão pouco tempo, que foi um milagre fantástico, mas na ciência. Então hoje, para mim, Deus está na ciência. Eu vejo Deus na ciência, muito mais do que numa igreja. Para mim, é na ciência. Se você vê o que a ciência está fazendo agora, tem livros que eu tenho lido, cientistas fazendo estudos e chegando à conclusão fantástica de que o melhor para o homem ter uma vida boa é relacionamentos. Ter relacionamentos. Tem um estudo, é o estudo mais longo de Harvard. Eu não vou me lembrar agora o nome dos cientistas, mas é um estudo de mais de 80 anos já que esse estudo vem acontecendo. E a conclusão que eles estão chegando é essa. As pessoas que vivem melhor são pessoas que têm bons relacionamentos. Dentro de casa, é o segredo da felicidade. Bons relacionamentos. Não é dinheiro, não é sucesso de carreira, disso, daquilo. É relacionamento. Como estão os seus relacionamentos? Isso vai te trazer felicidade. Isso tem tudo a ver com a Bíblia. Né? E tem um outro livro, chama Hipóteses de Felicidade. Também é um livro científico e falando que o que nós precisamos ter é bons relacionamentos e uma vida espiritual. Um relacionamento com algo maior do que nós. Seja lá o que for. E isso vai te fazer bem. Então, assim, a ciência está trazendo para o homem respostas que a igreja não consegue mais dar, porque ela se desviou. Ela se desviou presa a rito, a liturgia, a culto, a ideologias, e deixou de a matemática ali, a essência que nós estávamos falando, o amor, isso aí ficou abandonado. André Comte Sponville tem aquele livro, a Artes das Grandes Virtudes. Não, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Ali é fantástico, né? Você leu, né? É isso. O primeiro capítulo, né? Ele vai falar que nós temos que ter, que é a básica, né? A virtude número 1, né? Polidez, né? Que é a polidez. E o último seria o amor. O amor. Tá. André Comte Sponville, ateu, ele entendeu? Ele entendeu. Ele entendeu. Eu tô lendo um outro livro dele agora, que é O Espírito do Ateísmo. Tá, fala um pouco. Fantástico. Fantástico. Eu não terminei ainda a leitura. Assim, não tem como. O cara é um crente, velho. O cara é um crente. Ele tá lá tentando provar que ele não é crente. Não sou crente, eu sou ateu. Muita gente fala que eu sou crente, mas eu não sou. E ele tá tentando provar por que ele é ateu. Mas ele é crente. Parênteses. E ele é ateu desse Deus que você mencionou aí dentro da religião, ou ele crê num Deus? Não, ele não crê. Ele não crê. Ele não crê. Ele tá lá dizendo... Diferente isso do que você acredita. Ele até coloca assim, para ele eu seria um agnóstico. É interessante, ele coloca a diferença entre o ateu e o agnóstico. O agnóstico é esse cara que ele teve a sacada de que Deus... Peraí, não é bem assim. Deus existe? Existe, mas não sei. Ele é um negócio muito louco, é muito grande, é muito maravilhoso, é muito tudo. Não tem como eu explicar isso aí, mas tem. E ele reverencia. E aonde que tá? Não sei, cara. Pode estar aí na natureza, não sei. Deus tem algo aí, né? Muita gente se coloca assim. Tá aí, é algo aí. Só que ele coloca assim, né? Aí, para ele, agora usando as minhas palavras, né? Seria como se eu dissesse, esse cara, ele tá em cima do muro, né? Ele é morno. Antes ele fosse quente ou frio. Então ele coloca assim, não, cara, ou você crê ou você não crê, né? É óbvio, falar que Deus... porque não tem como você provar Deus. Então alguém fala assim, Deus existe, você fala, não sei, tá, isso é óbvio. Ninguém sabe. Nem o crente, nem o ateu sabe. Deus existe? Não sei.
Só que você precisa se posicionar. Então ele se posicionou como? É mais plausível para ele que Deus não existe. Ele olha para tudo isso, aí agora ele vai entrar na parte que ele argumenta e ele fala, não, cara, realmente, para mim não existe. Mas eu não sei se ele existe. Olha que doido. Se você perguntar para ele, Deus existe? Ele vai falar, não sei. Você não sabe? Não. Mas para mim não existe. Certo? E um crente? Aí é onde eu entro agora, né? Jairo, Deus existe? Não sei. Mas você acredita que ele existe? Eu creio. Mas eu não sei se ele existe. E é muito diferente de uma resposta que eu acho maravilhosa, que é de Jung. Jung ele foi questionado uma vez numa entrevista, você procurar no YouTube, você vê, uma entrevista muito legal, mas aí tem uma parte que o cara tá falando ali da vida dele e tal, aí ele fala da infância, ele foi criado numa infância religiosa. É psicanalista, não? O Jung era ali, Freud, tá. Jung ele é o fundador da psicologia analítica. Né? Ele começou junto com Freud, depois eles discordaram de alguma coisa, e essa psicologia chamada psicologia profunda, psicologia analítica... Pedro Calabresa, acho que ele pega bastante no conhecimento de Jung, né? Ou não? Não sei quem que Pedro... Porque Pedro Calabresa é neurocientista, né? Então já muda um pouquinho, mas eu não sei se ele leva aí para alguma linha junguiana ou freudiana, não sei. Mas Jung, eu gosto muito de Jung, porque Jung, ele trouxe para a psicologia, até existe umas baboseiras que o pessoal fala aí em cima dos ensinos dele, mas ele trouxe um pouco dessa coisa metafísica para dentro. É legal os trabalhos de Jung. Mas aí ele fala um negócio assim, ó, o cara fala para ele assim, tá, e aí você era criança, criado na igreja e tal, e você acreditava em Deus? Ele, sim, com certeza, acreditava. Aí ele não esperava essa pergunta, né? O cara falou para ele assim, e agora, você acredita em Deus? Aí ele dá uma parada assim, pergunta difícil. Tal. Aí ele falou assim, não, eu não acredito, eu sei. Cara, fantástico. Tanto que depois eu fiquei sabendo que teve uma repercussão naquilo no meio acadêmico, os caras ficaram, pô, o que você tá falando? O que entendeu? Tal. Aí ele acabou tendo que escrever uma carta explicando sobre isso, tal, para que não entendessem que ele era um crente. Ele não era um crente. Mas é que Deus... Quando você fala que acredita em Deus, você se compromete. Certo? Por quê? Porque você se compromete com esse Deus aí. Porque aí Sponville ele fala isso. Ele fala assim, para a gente falar que crê em Deus, a gente precisa primeiro definir Deus. Defina Deus. É indefinível. Então, mas tem que definir. Defina Deus. Aí, hoje, na mente de todo mundo, quando você fala Deus, eu acredito em Deus ou não acredito em Deus, o cara tem uma ideia de Deus. E qual é a ideia de Deus? É que nós ocidentais, que fomos catequizados, evangelizados, qual é a ideia de Deus que nós temos? Esse Deus aí. Esse Deus que está aí posto para nós. Então, quando você fala, eu creio em Deus, automaticamente você abraça todo esse pacote que vem com esse Deus aí. Então, Jung correu disso daí. Você crê em Deus? Não. Eu sei. Cara, é de uma sabedoria, assim, para quem foi pego de... Isso mostra o quanto o cara era inteligente. Então, assim, eu ainda tô fraco, eu ainda falo que creio. Né? Eu creio, mas eu não sei. Aí eu falei o contrário dele. Você sabe? Não sei, mas creio. Creio, tô trabalhando ainda isso. Isso é muito novo para mim, por isso que é muito legal, Paulo. Assim, ó, muita gente fala dessa passagem, mas quando você fala assim, tá, discorra sobre isso. Ninguém consegue. Eu já vi em cima do púlpito negro tentando falar sobre isso e não consegue. Você até citou aí, Nicodemos conversando com Jesus. E Jesus olha para o cara e fala, necessário vos é nascer de novo. Mas como assim? Eu vou, sendo eu velho, vou entrar para o ventre da minha mãe? Fala, não. Cara, né, você é mestre aí, não entendeu essas coisas. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde veio, para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do espírito e tal. Cara, essa é uma passagem tão complexa. E para nós a gente vive falando, né? Não, porque tem que nascer de novo. Cara, o que é nascer de novo? Quem nasceu de novo? E é uma palavra complexa. Tá, uma pessoa que tem entendimento, só que ele não descia a régua para conversar. Ele chamava para cima. Ele chamava, né? E entendeu, cara. Não entendeu, vai pensar. Evangelho você tem que refletir, cara. Você vê que Jesus ele não estava muito preocupado ali com em deixar a coisa... Porque tem isso também. Eu também já me questionei. Eu falei, pô, mas
Podia ser mais simples, né, mano? Olha a confusão que fazem com a Bíblia. E se Deus queria se revelar, por que que ele não... Pô, seja direto, pô. Fica aí criando esse monte de margem de interpretação e tal. Primeiro tem aquilo que nós falamos, né? Nem tudo que tá ali, você precisa olhar e falar, foi Deus que falou para mim. E tem essa questão. Não é assim. Vai refletir. Essa conversa da mulher samaritana que Jesus teve, né, com a mulher samaritana, aquilo ali me pega. Me pega pelo sentido, a régua foi muito alta. E ele liberar, porque ela quer um lugar, né, para adorar o Senhor, né? É no monte, né, ou é no templo, né? Onde que eu adoro? Os antepassados, era aqui no monte. E vocês, judeus, dizem que é no templo. Então, qual é o local correto? Ele fala, minha senhora, não é onde, é como, é o espírito e em verdade. Então, assim, isso me pega porque eu sou daquele que defende, né, que tem que ter a comunhão. Então, eu defendo isso, tá? Mas virar para uma pessoa, né, como essa mulher samaritana, e falar, Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Não é no templo. Né? Então, esse texto, quando Jesus fala, me pega bastante, né? Porque assim, para quem está acostumado, né, dentro do ambiente, né, falar isso para uma pessoa que está, sei lá, com 5 maridos, né, é complicado. Sim, veja bem, o Freud, Jung, os dois falaram algo, analisaram tanto ali o homem, né, e falaram algo muito importante. Se você tirar a religião, cuidado, você tem que ter alguma coisa para pôr no lugar. Infelizmente, cuidado, não tire a religião do homem aí sem ter nada para pôr lá, você acaba com ele. Então, assim, o ser humano, ele tem essa necessidade, tá? E Jesus, pegando isso aí que você falou, hoje eu entendo assim, em Jesus, você não precisaria mais de religião, não da forma que a gente conhece. Jesus, ele acabou, essa passagem, ele acabou com a religião. Tanto que Tiago depois escreve o quê? A religião pura e imaculada para com Deus é essa: guardar-se das corrupções do mundo e visitar e socorrer os órfãos e viúvas nas suas tribulações. Órfãos e viúvas porque na época era a maior classe ali de vulneráveis. Hoje... Seria a minoria? Seria a minoria. Então numa minoria não tem que se curvar a maioria? Não, nem pensar, exatamente. Então assim, é socorrer os vulneráveis. Ok? Isso é religião. E guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo... Posso dar um exemplo que me veio esses dias? Vamos lá. Quando eu era esse jovem lá na igreja, que eu estava empolgado, a gente ouvia muito na época, não sei se vocês já ouviram, aqueles testemunhos de missionários que morreram para evangelizar. E tinha uns testemunhos fortíssimos, o cara morria, a família morria. O cara prendia, ele estava aquela época da cortina de ferro, né? Então o pessoal usava muito isso. E aí o cara se atreveu a ir lá evangelizar, tal, prenderam e os caras faziam ele negar a fé. Tinha um negócio assim, você tem que negar a sua fé. Nega Jesus. E a gente ouviu muito essas histórias. E aí pegava a família do cara, colocava num lugar assim, falava, sua família vai morrer se você não negar Jesus. Aí os caras contavam, né, que ali o missionário estava já olhando para os filhos e falando, não, eu vou negar. E aí os filhos, cheios de fé, olhavam para ele e falavam, não pai, não nega Jesus. Eu já estou vendo aqui o anjo, o céu aberto, não nega. E aí os caras matavam os filhos do cara na frente do cara ali e o cara não negava Jesus, depois matava o cara e tal. Aí aquela palavra comovia a gente chorava, falava, Jesus, me dá essa fé, misericórdia, eu não quero te negar nunca e tal. Lindo, né? Orava, mas imaginando essa cena. Aí o que acontece agora? Olha o que acontece agora. Alguém vai olhar para você e falar assim, mas nossos filhos estão correndo um risco aí, ó. A violência aumentou e agora meu filho pode estar indo para a escola, por causa de um celular, um vagabundo mata ele. Vai matar o meu filho. Entendeu? E aí fala, bom, então vamos liberar da polícia matar os vagabundos. Né? Bandido bom é bandido morto. Aí o crente olha e fala, é verdade.
Porque, misericórdia, nossos filhos estão morrendo aí por causa do aumento da criminalidade. Nós temos que punir mais, nós temos que matar os vagabundos para poder... Aí quando eu apoio esse discurso, eu acabei de negar a Jesus. Não precisou o cara prender minha família num lugar e falar, nega Jesus. Não, ninguém falou nega. Às vezes usando o nome de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Bandido bom é bandido morto. Vamos cancelar o CPF. Aí o cara abraça esse discurso, pensando no bem da família dele. Ele acabou de estar no lugar daquele missionário, só que fez o contrário. Ele negou. Agora, se ele fala, não, cara, existe um risco muito alto aí com as nossas famílias, com as nossas vidas. A iniquidade está aumentando. A Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Senhor, não deixa o meu amor esfriar. E acho que o Ed René também, ele usa essa expressão. Quando Jesus, ele fala, quando ele ensina a orar, né? E a Bíblia fala assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Esse mal não é o mal, o bandido. Não. Jesus não prometeu que ia te livrar do bandido, bacana. O cara pode te assaltar, pode roubar seu carro, pode dar um tiro na sua coluna, pode matar o seu filho, pode entrar na sua casa. Isso aí Jesus não prometeu te guardar de... Não é esse mal que ele está falando. Não. A Covid, o câncer. Não. Isso aí no mundo tereis aflições. Isso aí vai acontecer, pode acontecer. Você está aí como qualquer um. O ímpio, o bonzinho, qualquer um pode acontecer qualquer coisa dessa. Jesus não prometeu nada disso para ninguém. Esse mal aqui é de eu me tornar mal, eu cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu mal. Por causa do mal do outro, eu me torno mal. Eu fui tentado a me tornar mal. Então, quando você assiste... Isso já aconteceu com você. Há muitos anos eu parei. Mas quando você ficava assistindo ali esses telejornalzinhos sensacionalista, que o cara faz aquele espetáculozinho lá e você assiste, você começa a ficar... Misericórdia, mano, se é na minha casa, se é com a minha família. Aquilo vai te encher. Ali você está sendo tentado. E se nesse momento você fala, não, Senhor, não me deixa cair em tentação. Eu já estou aqui odiando o cara. Eu já estou me regozijando. Olha lá, pegou o bandido... Deu um tiro na cabeça dele e eu fiquei feliz. Eu estou me tornando mal. Eu tenho que ficar triste quando o policial toma um tiro, quando a criança toma um tiro e quando o bandido toma um tiro. O maior mal que o mal pode causar é me tornar malvado como ele. Exatamente. É isso aí. Então me livra do mal. A nossa oração deveria ser essa. Mas o cara acha que me livra do mal a hora que ele vai sair de casa para trabalhar. Senhor, me livra de todo o mal. Né? Aí o cara rouba o celular dele, puxa, foi porque eu não li um versículo da Bíblia. Eu leio todo dia, irmão, nunca aconteceu nada. Hoje eu estava atrasado, não li, o inimigo me pegou. Aí vai, né, levar... Porque assim, até que em Romanos 8, né, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, né? Então isso também deveria ser, né? Cooperar para o bem, né? Então, assim, e é difícil falar isso porque como vai falar que coopera para o bem daquele indivíduo quando a filha foi morta, cara, indo para a escola, né? É difícil, né? Então, assim, Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem. Pera lá, então em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. Então assim, é junto, é pegar o diagnóstico junto, é ir lá no laboratório, ó, peguei aqui e vamos atravessar isso aqui, cara, eu e você. Aí eu aprendi um negócio agora nesse livro do Sponville, cara, eu tenho uma frase minha que é assim, ó, as pessoas mais próximas de Deus que eu já conheci são os ateus. Não que todo ateu... Mas assim, ateus... Porque tem também o ateu também que tranqueira. Tranqueira. Crente tranqueira, ateu tranqueira, crente uma bênção, ateu uma bênção. Tá? Mas eu conheci muito ateu, homem de Deus. E esse cara, ele escreve um negócio assim, ó. Ele fala que o desespero, porque o ateu, ele tá assim, não tem nada depois daqui. A vida não faz sentido, né? Porque eu não fui criado para nada, não tem propósito, não tem para onde ir depois da morte. Morreu, acaba. Isso é desesperador.
Né? Eu conversei com um cara uma vez que ele falou assim, cara, não faz sentido isso daí, porque a minha amiga tal, e a filha dela morreu. A menina tinha 13 anos, cara. Não faz sentido. Aí eu vou acreditar que tem um Deus que coordena esse negócio aí. Não faz sentido aquela menina ter morrido. Então, assim, é desesperador a vida. A vida, ela é desesperançosa e desesperadora, certo? Só que isso deveria ser bom para nós. A gente se apega à ideia de Deus exatamente para se livrar desse desespero, para tudo fazer sentido. Por exemplo, pegar uma passagem dessa e falar assim, não, mas todas as coisas contribuem para o bem e tal. Não. É desesperador e o cara pode se desesperar. E aí ele dá um exemplo de Jesus. Ele falou assim, e ele fala muito bem de Jesus, tá? E ele é um seguidor de Jesus. E ele deixa isso muito claro. E aí ele fala assim, ó, Jesus, ele me conquistou ali na cruz, quando ele se mostrou mesmo humano, no seu desespero. Quando ele, como um bom ateu, né, disse o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Uhum. Certo? Isso é o que um pai vai sentir quando alguém fala, ó, mataram a sua filha. Deus me desamparou. Deus me deixou. É compreensível que alguém pense assim. Nós não podemos falar, não, irmão, você tem que acreditar. Mesmo assim, você não pode... Não, o cara está sofrendo. Nós temos que agora acolher ele ali e falar... É dor dele, não tem que falar nada. Ele tem que sentir que nós estamos ali, que é compreensível. Ninguém vai condenar ele pelo que ele está sentindo. Deus me abandonou. Ele está se sentindo abandonado. Deus virou o rosto para mim. Sim. Olha como Jesus estava ali. Então ele fez isso. Ele olhou e falou, cara, o Senhor me abandonou. Onde está Deus? O próprio Cristo. Então, por que eu não vou fazer isso? Eu vou. Nos meus momentos de dor, vai ter horas que eu vou olhar e falar, Deus me abandonou, estou desesperado. E é isso mesmo. Aí é onde entra agora a igreja, né, as pessoas, para mostrar para mim que não, que Deus está ali, né, nas pessoas, em algum conforto, em algum alento. E aí você falou algo assim da comunhão, você acredita na comunhão e tal. A maioria dos pastores vão falar sobre isso. Para mim, grandes pastores. Caio Fábio, para mim, é o que está em primeiro. E matéria, pastor lúcido, certo? São poucos. Então nós temos Caio Fábio, é um homem lúcido, mas é pastor, é evangélico, está contaminado um pouco ainda pelo evangeliquismo. Depois, na sequência, seria aquele menino Ricardo Gondim. Bom, lúcido, mas é pastor, vai te falar que você tem que ir para uma igreja. Então, está contaminado. Depois é de René Kivitz, ele já é mais conservador que esses dois aqui, mas é homem de Deus, lúcido, mas é pastor, vai falar que você tem que ir para a igreja. E depois vem outros, Henrique Vieira, Hermes Hernandes, aí tem outros caras. Mas esses três, para mim, são os top. Mas eles vão insistir nisso. Você precisa estar num lugar, numa comunidade, você precisa comungar, né? Mas a minha visão é a seguinte, sim, é científico, nós temos que ter comunhão. Com pessoas. O homem é um ser gregário, ele vai ficar doente. Hoje nós estamos vivendo um adoecimento, porque as pessoas elas têm se isolado, os dias são de isolamento, não só por causa da pandemia, mas os dias são de isolamento. A pandemia meio que intensificou isso, mas já é de isolamento. E nós saímos da pandemia mais isolados ainda. Só que, e vai passar, né? Nós vamos aprender a lidar com isso e vai passar, depois nós vamos melhorar. Eu acredito nisso. Mas, como que deve ser então? Eu tenho que viver em comunidade. Qual que é a sua comunidade? É onde você está, é o seu bairro, o prédio que você mora, onde você trabalha. A sua comunidade está aí, ela é extensa. Tenha comunhão. Viva com essas pessoas. As pessoas que você trabalha, elas não são só colegas de trabalho. Comece a se importar com elas, elas têm uma vida. Né? Porque lá na igreja, o que a gente faz? A gente se cuida. Né? Tu me amas? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Então, o que o cara faz? Ele cuida. Ele se preocupa. Ele ouve falar, olha, a filhinha do Paulo está doente. Opa, vamos lá na casa do Paulo. Vamos cuidar. Vamos cuidado, né? É um cuidado. Paulo, como está a sua filhinha? Estou orando por ela. Né? Okay. Agora, lá no trabalho, você faltou ontem, eu fui levar minha mãe no médico, né? Minha mãe não estava bem e tal. Ô, cara, posso ir lá ver sua mãe? Né? Posso ir lá na sua casa? Comece a ter comunhão.
tô orando pela sua mãe, tô orando pelo seu filho, tô orando por você, é meu irmão, cara. E comece a cuidar dele. Né? Tô vendo que você tá meio triste aí, e daqui a pouco você vai ver que aquela pessoa tá precisando de ajuda. Ou você vai descobrir que aquela pessoa é uma pessoa, aquela alegria toda que ela tem, porque ela tem muito a contribuir com a sua vida. Começa a ter comunhão com ela, você tem muito que aprender com essa pessoa. Aí você começa a ter lá o vizinho, conhece o cara no elevador, conhece o cara na academia, conhece o cara na padaria. Você começa a se tornar alguém que comunga. E aí você vai descobrir pessoas que têm ideias, propósitos parecidos com os seus, né? Que é o que acontece dentro de uma igreja. A gente está ali, a gente tem comunhão porque a gente comunga de uma fé. E ali você vai descobrir que tem pessoas que têm ideias muito parecidas com as suas, de como que é ter uma família, de como que é ser um bom cidadão, e você vai tendo comunhão com elas. Outros são meio diferentes, aí a gente, mesmo assim, a gente procura ter comunhão para até onde eu posso aprender e ensinar e apacentar. Você não precisa de pastor. Que nem, para mim é um erro esses caras se chamarem de pastor. Pessoas tão lúcidas como esses 3 caras, eles ainda se designarem como pastor. Ninguém precisa de pastor. Cobertura espiritual? A gente precisa de quem apacente. Pastor não era para existir. Tá? Qualquer um tem que apacentar. Todos somos convidados a apacentar. Né? Todos nós. E aí, não sei se é já para finalizar, mas um negócio que eu aprendi e que eu acho que é muito importante, que é o seguinte. Aprendi na minha carreira. E vale para a vida como todo, inclusive para a fé. Olha que legal. E para isso que eu estou falando aqui sobre você ser um pastor. Sobre empreender. Hoje eu ia te perguntar isso. Hoje eu tenho a minha empresa. Tá. Né? Você é um empresário. Sou um empresário, tenho uma empresa, tá indo bem. Tive e tenho diversas dificuldades, mas estamos indo bem. Já tem mais de 6 anos de empresa, então dentro das estatísticas já passou a fase mais crítica. Sempre vai haver riscos, mas está bem. E aí o que eu tive que aprender? Eu sempre fui um cara estritamente técnico, né? E eu nunca me vi como empreendedor. Pelo contrário, porque a visão que nós temos de empreendedor que é esse cara que vende, que tem um negócio, que abre negócio e tal. Eu era alguém mais introspectivo, ruim de vendas. Se eu tivesse que te vender R$100 a R$50, era capaz de eu não conseguir. Ruim de vendas, né? Exatamente porque uma vez eu fui vender um carro e o carro estava tão zoado que eu falei pro cara assim, eu não compraria. A minha sinceridade atrapalhava vender, porque eu... Né? Aí, eu tinha uma visão de que o vendedor é esse cara que, né, ele lábia, ele consegue esconder, blá, 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 te leva na ideia e vende. A gente tem essa cultura de que o vendedor tem essas ideias. Bom, enfim, não me via como empreendedor. Mas um dia me vi no mercado e falei, e agora? Vou para a concorrência? E decidi que vou tentar. E abri a minha empresa, ainda sem me ver como empreendedor, mas logo no início eu assisti uma aula experimental de MBA da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Aula gratuita, experimental, para ver se você quer comprar o curso. E assisti aquela aula. E o cara falou um negócio que mudou minha cabeça e minha visão sobre isso daí. Deus falando com você. Deus falando comigo, na aula. Professor, né? Importante isso. Você é um instrumento de Deus fazendo o que você faz. Você não precisa falar de Jesus para Deus te usar. Você não precisa citar o evangelho. Você só precisa falar a verdade. Certo? Para libertar as pessoas. E esse cara falou uma verdade muito bacana. Ele falou assim, o que é... Santo Agostinho falou, né? Pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, usa as palavras. Que legal. Muito bom. E aí ele falou assim, o que é um empreendedor? Aí a sala, é alguém que abre um negócio. É alguém que trabalha por conta. É alguém que não consegue trabalhar para os outros. Né? Aquilo que de praxe a gente entende para o empreendedor. Hoje é muito falado, empreendedorismo e tal. Aí ele falou assim, então, não. Isso é o que normalmente a gente acha que é. Um empreendedor é alguém que não se conforma com o status quo. Ou seja, o estado atual das coisas. Ele está sempre procurando fazer melhor, fazer diferente, mudar, dá para fazer melhor, dá para alterar, dá para... Né, vamos melhorar isso aqui. Ele está sempre com essa visão. Esse cara é um empreendedor. Aí ele falou, então dá para empreender dentro de uma empresa. É que normalmente o empreendedor ele vai requerer espaço, autonomia, e às vezes acaba criando um desconforto. As empresas não veem com bons olhos. E infelizmente as empresas acabam perdendo o empreendedor. Se ela for esperta, ela faz uma parceria com esse cara e deixa esse cara empreender ali dentro. Né? E normalmente é assim mesmo. Aconteceu isso comigo. Chegou uma hora que não dava mais. Então,
Quando ele falou isso, cara, eu olhei para minha vida e falei, caramba, eu empreendia na escola, empreendi na igreja, empreendi em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre empreendi. Eu sou um empreendedor. O que eu estou arrumando? Eu já sou um empreendedor. Então aqui dentro do que nós estamos falando, é a mesma coisa. Empreenda. Empreenda na vida espiritual. Você não precisa... Quantas pessoas, Paulo, estão ali dentro da igreja e doidos para ter uma oportunidade para subir num púlpito? Entendeu? Ou doidos para falar que nem fulano e eu não falo. Como eu queria saber pregar assim. Como é bonito. Oh Deus, me dá o dom, né? Me dá sabedoria. Cara, empreenda. Aonde você estiver, viva uma vida de acordo com o evangelho e você vai ver vidas sendo tocadas. Faça o que você faz com amor, com dedicação. O que você é? Você é um soldador, você é um engenheiro, você é médico. Aquilo que vier para sua mão para fazer, faz conforme as suas forças, dando o seu melhor, e Deus ele vai se revelar através daquilo ali. Ele te chamou para isso. Ele não te chamou para... eu não tenho chamado. Você morreu? Se você está vivo, você tem um chamado. O que é o chamado? Fazer o que você faz. O que você faz? Você vende pipoca? Então venda pipoca com excelência. Deixa Deus usar a sua vida vendendo pipoca. E seja ali um instrumento de Deus vendendo pipoca. E aí que nem você falou, faça milagres maiores vendendo pipoca. Sendo ali, fazendo com que as pessoas olhem, elas fiquem encantadas. Falam, caramba, o que esse cara faz é incrível, cara. E aí coisas como, às vezes eu já ouvi, você já deve ter ouvido também, eu já ouvi de clientes, já ouvi de colaboradores. Cara, uma vez um cliente falou, quando eu cheguei no local, ele estava me apresentando e falou assim, esse cara aqui, eu conheci ele em tal lugar, e sabe aquelas pessoas que a sua vida muda quando você conhece? Isso é evangelho. Isso é ser pastor. E eu não sou pastor, mas você apacenta. Aonde você estiver, você me ama? Te amo. Então apacenta. O que é apacentar? Cuidar, alimentar. Eu passei ali por aquela pessoa e tive a oportunidade de alimentar ela. O contato que nós tivemos foi bom, ela se sentiu alimentada, depois eu fui embora, nunca mais ver, mas o encontro foi um encontro abençoador. Foi um culto maravilhoso, racional, entendeu? Então eu vejo dessa forma, cara. Tá. E isso também, inclusive, dentro da política. O crente, ele deve estar na política, ou a pessoa tem que estar na política? Como que você vê hoje a igreja evangélica na política? Está exercendo que papel? Ou como é esse papel que ela está buscando exercer? Infelizmente, é bom a igreja evangélica estar lá, mas infelizmente, o papel que ela está exercendo infelizmente, o papel evangélico, né? Tosco. É um papel tosco, vergonhoso. Esses dias eu vi o vídeo lá daquela mulher falando lá do negócio que ela é de macho, que ela ia fazer uma coisa solene ali só com homens, para as mulheres saber que a mulher tem que ser submissa e que o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça e tal. Uma papagaiada. Claro que ela não é a voz, né? É um exemplo, mas temos lá bons evangélicos fazendo um bom trabalho, por exemplo, Henrique Vieira, mas que ainda são evangélicos. Eu acho que nós vamos chegar no momento, Paulo, em que essa coisa de evangélico, de cristão, isso aí não importa mais. Que a ideia de Cristo era essa, não importa mais. O que importa é pessoas que vivam esse evangelho, chame de evangelho ou não. O evangelho existe porque a gente chama de evangelho, né? Mas o que é? É a mensagem que Jesus ensinou que tem que ser vivida e entendida. Chame ela do que você quiser. Então, por isso que quando eu falo assim, não tem... O que Jesus queria era que não houvesse mais religião, né? É aqui, lá, onde você quiser. O importa é adorar em espírito e em verdade. Adorar não é... Em espírito, em verdade, aqui, com toda a sinceridade... Cara, não é disso que ele está falando, velho. Né? Adorar, servir, fazer, em espírito e em verdade, com sinceridade. Faça. Aquilo que eu acabei de falar, que vem da pipoca. Adore vendendo pipoca. Você consegue adorar vendendo pipoca? Ou fazendo engenharia? Você consegue adorar? Consigo. Então é isso aí que ele quer. No caso, sem ódio, sem divisão, sem ruptura, sem nós contra eles.
Isso, o mais próximo possível do amor. Porque aí, como disse Sponville, você citou bem naquele livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele fala assim, ó, a gente precisa das virtudes, porque ele discorreu várias virtudes, né? A última foi o amor. Então, desde a polidez, que é a mais... Ele fala assim, ó, a polidez é a aparência de virtude. Você tem que ter, você começa por ela. Sim. Eu não sou um amorzinho, eu não sou educado, mas eu sou polido. Eu tô aqui querendo mandar você pro raio que o parta, mas eu tô... Veja, Paulo, tal, é polidez, né? Começa por aí, porque como você não tem as virtudes, você precisa de polidez. Mas aí você vai associar a ela justiça, coragem, aí vem um monte de virtudes, e aí ele fala assim, e a última é o amor. A gente só precisa das virtudes porque a gente não ama. Assim como eu preciso da polidez porque eu não tenho virtudes, eu só preciso de virtudes porque eu não amo. Se eu amasse, eu não precisava de virtudes, porque o amor é completo. Com o amor eu... Tem tudo. Acabou. Coragem, justiça, tá tudo ali. Mas eu não consigo amar como tenho que amar. Ele falou assim, então eu tenho que praticar as virtudes, porque praticando elas de vez em quando eu me vejo aqui. Vai raspando. Eu vou raspando ali. Tá. Eu me vejo amando. Mas não dá para eu dizer que eu vivo aqui, só Cristo viveu aqui. Mas é muito legal ter essa humildade, falar, realmente, eu não consigo, mas eu tô aqui me esforçando, praticando, como eu falei, tentando andar aqui nos passos de Jesus e tal, e de vez em quando eu me vejo ali, eu amo, né? Mas eu reconheço que se eu tivesse tudo isso aqui, eu não precisava daquilo. Como eu não tenho isso, eu preciso disso aqui. Então precisamos aprender, precisamos ter a humildade, ouvir o outro e tal, e sabe? E o mais importante hoje, Paulo, é você reconhecer assim, ó, tá aí, tem muita gente boa falando. Muita gente boa, Deus está usando na ciência, na educação, em algumas religiões, né? Ou em todas. Vai ter algumas pessoas falando a verdade. Então, não é que a religião é uma bênção, tá lá. Mas não pegue para si o monopólio da fé. Não pegue para si o monopólio. Deus está aqui. Fé é isso aqui. Não, monopólio da salvação. O que é essa salvação? Então não diga que é aí. Tem mais gente, inclusive fora de qualquer religião. Em outras religiões, fora de qualquer religião, Deus ele é maior do que a gente imagina. A gente está limitando Deus. Quando a gente coloca Deus ali dentro de um quadradinho nosso, a gente limitou Deus. Quando a gente coloca Deus dentro de um livro e fala que fora daquelas páginas não tem mais nada... Você pegou Deus e você tem certeza? O Criador da bagaça toda. Você colocou ele ali dentro. Confinou ele ali? É isso aí? Se resume? Você tá certo? É isso, cara. Você é louco. Você vai fazer isso mesmo? Vai pegar o homem, vai pôr aí, velho. Não, cara. Não. Eu tenho que ter a cautela e falar, eu tenho isso aqui, muito bom, mas ele é maior, ele tá aí, eu vou com calma, eu vou com humildade. Então a ciência é humilde, né? Ela pega leve. Aquele... cientista, como é que era o nome dele? Steve Hawkins, que uma vez uma entrevista dele num Fantástico eu vi, achei fantástico, ele explicando lá os buracos negros, o universo, a origem, não sei o que tem, né? Ele ali com aquela enfermidade dele, e aí a repórter perguntou assim pra ele, e Deus? No finalzinho, e Deus? Deus existe? Aí ele deu uma risadinha assim, falou, tem algo maior. O cara teve a humildade. Isso não é falta de fé, isso é humildade, cara. Eu tô me aproximando de algo. Ainda mais ele que tava vendo. É grande demais, cara. A gente não. Que nem criança. É por isso que é infantil. Bate no peito. Não, tá aqui o meu Deus, eu conheço. Você conhece? Você conhece o cara, mano? O cara é eterno. Você conhece tudo. Você tem as respostas. Não, tem que conhecer. Porra, você tá bom pra caramba. Eu não, eu pego leve agora. Eu já fui esse cara. Hoje eu pego leve. Você sabe? Não sei. Mas creio. Tô aí, devagarinho. Tô seguindo. Entendi aqui uma mensagem, né, que Jesus ensinou e tô tentando praticá-la no meu dia a dia da melhor maneira possível. Tá. Indo pro Apocalipse, né? Pegando essa parte aí escatológica, né? Como que você enxerga essa questão aí dos fins dos tempos? Porque assim, isso é fato, né? O mundo ele está se tornando de uma forma por uma única moeda, dinheiro físico acabando, né? Hoje a gente tem aí único dinheiro, né? Que tem a Bitcoin, né?
Então as pessoas acabam indo... O que você pensa essa questão aí de se tornar aí um único governo, né? Você acha que nós estamos caminhando para isso daí? Essa agenda 21 aí, 30 aí que fala. Você pensa que como que é a nossa participação e como nós devemos responder esse mundo que talvez está se formando aí, que já estão falando muito sobre ele, né? Essa parte mais do fim dos tempos, assim. Como que eu vejo isso daí? Eu vejo... algo irrelevante para mim. Tá. Entendeu? Tipo assim, para onde o mundo tá caminhando e tal, e como que nós devemos... Cara, nós devemos amar. O mundo indo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para um governo só, para guerra, para vários governos. Se a gente for morar em Marte, achar um outro planeta e vai todo mundo para lá, como é que a gente tem que fazer? Amar. Se você estiver fazendo isso... Porque assim, eu não sei o que vai acontecer, né? Aquilo que está em Apocalipse, não. Aquilo que a gente teologicamente entendeu de Apocalipse e Daniel, que é um anticristo, né? Uma grande tribulação, um governo, um cara que vai governar e vai oprimir, vai fazer não sei o que tem e tal. Cara, o que isso importa, né? O que isso muda para mim? Se isso me encontrar amando, dane-se. Né? Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Jairo, mas você tem que saber, você tem que entender de escatologia para você poder, para eu poder o quê? Para eu amar? Não, o que eu tenho que saber é que eu tenho que amar. Aí aconteça o que estiver acontecendo, eu estou aqui tentando, né? E aí, mas... Sendo digno, né? Sendo digno, né? Como muitos já passaram. Você pegar Viktor Frankl, né? Em campos nazistas, preso lá, sofrendo. E o cara encontrou propósito, motivo, um grande médico, psiquiatra, que hoje você lê um livro dele aí falando sobre essas questões de propósito, e ali ele entendeu muita coisa e ajudou aquelas pessoas, né? E depois que saiu de lá, aí aquilo o ajudou a sobreviver, e depois que ele sobreviveu aquilo, agora tem ajudado inúmeras vidas aquilo que ele aprendeu. Então, assim, o que vier aí, e eu ainda tenho uma visão, Paulo, que é o seguinte: eu vejo o mundo com bons olhos. Né? Diferente do que... Porque, assim, o crente, ele tem... Como a Bíblia diz que nos últimos dias, tal, em tudo ele vê os últimos dias. Você já percebeu isso? Aí sai a notícia lá, o filho matou. A Bíblia fala, os últimos dias. Cara, sempre teve violência, crime, filho contra mãe, guerra, não sei o que tem. Sempre teve. Terremoto, peste, né? Quantas coisas esse planeta já passou, mas aí quando a gente vê, é o fim dos tempos. Jesus está voltando, o mundo está acabando. Cara, sempre teve, né? Não estou dizendo que... Porque é aquilo que eu te falei. Jairo, vai ter do jeito que está ali? Não sei, não faço ideia e não me preocupo com isso. Eu não estou preocupado com o fim do mundo. Mas eu olho para o mundo com bons olhos. Porque, embora sempre teve, na verdade eu acho que nós vivemos dias muito bons. É que o crente, ele precisa que os dias sejam maus para que a Bíblia se cumpra, né? Ele força o cumprimento da Bíblia. Não, cara, os dias são ótimos. Nós vivemos dias maravilhosos. O mundo só melhora. Você pegar e leia Yuval Noah Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade, depois leia Homo Deus e depois leia 21 respostas para o século XXI. Mas leia o primeiro lá, o Sapiens. Ele vai falar sobre isso. Cara, melhorou muito. Nós vivemos tempos de paz. Como assim, cara? Olha aí. Cara, vivemos tempos... Isso aqui já foi um horror, né? Nós éramos horrorosos. Nós melhoramos muito. Pelo amor de Deus. O mundo só tem melhorado. Agora, tem muito que melhorar. Tem muito que melhorar. E nós estamos aqui para contribuir com isso. Agora, enquanto você fica aí torcendo para a Bíblia se cumprir, você acaba contribuindo com esse mundo se tornar pior, porque você quer ver aquilo lá, na verdade. Você quer ter razão. Né? O seu livro diz que ia ser assim, você contribui para que seja. Enquanto que o que o seu livro diz, que é o reino de Deus, chegou o reino de Deus aqui, você não vive.
Você deveria fazer de tudo para viver o reino de Deus aqui, como um cidadão desse reino. Esse reino está aí. Está cheio de pessoas vivendo esse reino. Né? E mais pessoas entrando para esse reino. Por que tem melhorado? Porque o reino de Deus, desde Cristo lá, ele tem começado a... Embora vivemos atrocidades depois disso, mas o reino de Deus está... O mundo só está melhorando. Porque o reino de Deus está aí, mais pessoas estão fazendo parte do reino e está conhecendo. Então eu não vejo a coisa dessa forma. Existe aí um saudosismo, né? E isso é normal em todas as gerações, esse conflitinho de, na minha época, há um tempo atrás. Então, tudo que acontece, a gente não se afasta um pouco para olhar as coisas. É uma visão muito rasa, muito simplista, de ficar comparando os dias de hoje com como seu filho vive hoje, como quando você vivia. Cara, os nossos filhos são pessoas muito melhores do que nós. Para! Isso que nós fazemos, eu inclusive sou muito crítico dessa postura que a gente tem. Tem até alguns intelectuais que têm essa postura, mas eu sou muito crítico porque é uma covardia o que nós fazemos com as crianças hoje, com os adolescentes hoje. Essa comparação que a gente fica fazendo com o nosso tempo, que lá sim a gente brincava, que lá sim a gente comia, que lá sim a gente se divertia. A gente não tem noção do mal que a gente causa para algumas dessas crianças, desse pessoal falando isso. Para com isso, cara. Eles estão vivendo o momento deles. Quem dera nós tivéssemos o que eles têm. Quem dera. Isso é inveja. Você está com inveja que você não teve uma infância como seu filho tem, cara. Para de fazer isso com seus filhos, com as crianças que você convive, se você não tem filhos. Mas pare de... o Mário Sérgio Cortella chama de sacar o futuro. Nós estamos roubando o futuro dessas crianças. Falando delas como se elas não... Isso aí não é infância. Infância boa era a minha. Para com isso, cara. Eles estão vivendo a deles. É o momento deles. Talvez acho que fala isso por conta eles chamam de respeito, né? Alguns deles chamam o respeito com o pai, né? Com a pessoa, né? E meu pai olhava cara feia pra mim, né? Algumas pessoas vão falar que só o olhar do meu pai eu já tinha medo. Né? Então, eu tenho que bater igual meu pai batia. Esse é um relacionamento que eu não quero com as minhas filhas. Né? Abomino. Eu não quero. Minha esposa, eu fui fazer um serviço em Araras e ela foi comigo, ela e minha filha, porque era num sábado, enquanto eu estava na fábrica, ela ficou por ali, ela foi num parque que tem lá, muito bonito, e ela ficou ali de manhã com a minha filha e tal, e impressionou ela a quantidade de pais, pai, mãe e crianças brincando no parque. A quantidade. E eu acho isso fantástico, porque na minha época, que pai que levava você para brincar? Então, eu discordo, inclusive, disso que o pessoal fica comparando os pais também. Os pais têm vivido um sofrimento horrível, Paulo. Se culpando, achando que estão errando. Claro que a gente erra, né? Mas os pais de hoje, a tendência é serem muito melhores do que os nossos. Aí o pessoal acha um absurdo. Que isso? Você olha as crianças não têm educação. Para, cara. Criança é criança. Né? Não vem aqui falar que você era... Sabe, a gente cria uma memória falsa. Que adolescente que você era, cara. Que aluno que... Os alunos não respeitam... Para, velho. Que aluno que você era. Eu era mó tranqueira. Né? Minhas filhas são muito melhores do que eu. Para com isso. Agora, vai ter adolescente que dá trabalho. Vai ter criança dá trabalho. E aí os pais sim estão enfrentando dificuldades porque os dias também são outros. Né? Coloca os nossos pais para criar os filhos de hoje, né? Com a idade que a gente tem, a cabeça que tinha. Cara, vai cometer erros. Então, assim, os pais estão aí enfrentando um grande desafio, mas estão mandando muito bem. São pais muito bons. Minhas filhas, quem era que... Tanto aquele cara que eu respeito muito, é um menino muito bom, Marcos Pianger. Tá. Excelente, ele é um cara bom de se ouvir. E teve um outro cara que falou uma vez também sobre isso. Os relacionamentos, né? Os pais, a gente tinha medo mesmo. Eu tinha medo do meu pai. Era difícil abraçar o meu pai. Né? Vá lá, sentar no colo. Alguns da nossa idade viveram uma realidade diferente. Eu sei que tinham pais carinhosos, diferentes naquela época. Mas a maioria não. Era uma coisa. E não é culpa, não estou culpando eles. É como também. Era uma cultura, era uma coisa diferente. Isso foi mudando. E hoje minhas filhas... não chama... Minha filha não me chama de senhor.
Quando ela esquece, ela chama de Senhor. Ela me chama de você, me chama de Jairo, né? Brinca, seu besta. E não é uma falta de respeito. E não é falta de respeito. Me chamar de besta. Não. Seria falta de respeito se ela realmente estivesse me xingando de besta, né? Não, a minha filha tá... A gente tá brincando ali, eu falo uma besteira. Ah, seu besta. Né? Vá lá que eu ia falar um negócio desse com meu pai. Então, assim, não, cara, isso é um relacionamento melhor, é um relacionamento mais leve, né? Então, eu acredito, Paulo, que os dias hoje são melhores. Exatamente por causa do reino. A gente tem que parar. Teve um teólogo, foi um livro que você me emprestou, eu acho, de um teólogo, que ele fala algo muito legal. Eu acho que até a gente conversou sobre isso uma vez, que ele fala assim, que Deus está aí disfarçadamente, né? Tá. Em tudo quanto é religião, tem pessoas que estão fazendo a vontade dele. Tomás Halick. Tomás Halick, tá? Tomás Halick é um padre. É um padre. É verdade. Padre. Fantástico. Católico. Fantástico a leitura dele. E ele fala isso, e eu concordo, porque o crente, ele costuma falar assim que o diabo, ele sobe até no púlpito, ele está enganando todo mundo. Né? O diabo está aí, enganando, na igreja. Isso aqui, que nós estamos falando aqui, muitos vão falar que o diabo está aqui tentando enganar as pessoas. Então o diabo está aí se fazendo de anjo de luz, tentando enganar todo mundo. E Deus? Deus é um bocó. Deus é um palerma, que só perde. Né? O diabo esperto pra caramba, enganando todo mundo, entra nas igrejas, entra em tudo quanto é lugar, domina tudo, engana todo mundo. E Deus é um tonto. Deus está lá esperando as pessoas acreditar nele. Não, cara. Deus está aí falando, entrando em tudo quanto é lugares que o cara nem imagina. Deus está lá. Sim. Né? Deus está lá. Eu já encontrei Deus aí em cada quebrada. Entendeu? E Deus está lá falando. É que assim, se eu for falar aqui tudo que eu acredito, misericórdia, mas Deus está aí, atuando, vivo e atuando na vida das pessoas. Creio nisso. E em pessoas que um crente diria que é impossível, mas Deus está lá. Né? Aquele cara é a imagem e semelhança de Deus, religado com esse Deus dentro dele e que tentando, errando muito, né? Todos nós errando muito, mas procurando aprender, porque nasceu de novo, e quem nasce não sai andando, falando, fazendo conta, correndo. Quem nasce sai aprendendo. E a gente está aí, né? E um vai cuidando do outro para aprender. Eu acho que é isso. Perfeito, Jairo. Cara, gostaria de te agradecer. Eu que Obrigado agradeço. mesmo aí pela sua contribuição, pela sua vinda aqui, pelo aceitar nosso convite. Legal. E então, para finalizar, fala aí um resumo, né, do que foi dito aqui e falando aí mais pela sua missão, né, o que você acredita, para a gente já finalizar. Tá, vamos lá. Eu, até concluindo aquela história, então eu me vi como ateu, aí depois eu fiquei muito mal, não dava, eu não tinha condições nenhuma ainda de viver sem a igreja. Voltei para a igreja, porém a minha cabeça estava muito diferente e já não era mais o mesmo Jairo, né? Eu não conseguia mais, eu tentei de todas as formas, continuei contribuindo, e aí eu usei uma mentalidade que muita gente que está dentro da igreja usa, falava assim, cara, mas tem gente aqui que precisa, eu posso contribuir, eu estou aqui, eu estou vendo que eu estou ajudando algumas pessoas, então fiquei lá, eu fiz trabalho com adolescentes, com jovens, com crianças, com famílias, e foi uma bênção, foi muito bom, ajudei muita gente, fui ajudado durante muito tempo também, porque é comunhão, né? Mas aí, como eu disse para você, ali para 2020 chegou num limite e aí eu saí. E aí, tanto eu quanto a minha família, a gente não... Eu saí da Assembleia, fui para uma outra igreja que eu imaginei que teria uma tratativa diferente, porque era diferente, mas ainda tinha essa coisa evangélica que para mim não dava mais. E aí eu falei, bom, vou ficar por conta. Eu sou o que hoje chamam de desigrejado. Né? Não é um nome muito legal, mas é. Desigrejado no sentido de uma instituição, sim. Mas não, faço parte da Igreja de Cristo, continuo com meus irmãos, inclusive que estão lá na igreja, procuro saber como eles estão e manter o contato e a comunhão com eles, e outras pessoas também, porque hoje para mim então a igreja é essa coisa mais ampla. E procuro viver cada vez aprendendo mais, me autoconhecendo, vivo experiências incríveis com a minha família, muita coisa você tem acompanhado, e a gente sai sempre
aprendendo, crescendo na fé e no conhecimento, e o nome do Senhor sendo glorificado. E aí o que é propósito para mim, na minha vida, né? Tem um livro que eu recomendo muito do Simon Sinek, Comece pelo Porquê. Então qual que é o meu porquê que eu entendi hoje? O meu porquê é viver uma vida de forma que eu ensine e inspire outras pessoas a viverem o seu melhor. E descobrirem e viverem o seu melhor. E isso eu procuro fazer hoje, desde a minha casa e as pessoas que estão à minha volta, na minha empresa, os meus colaboradores, meus clientes, né? Eu quero que as empresas, que o trabalho que eu faço para elas contribua para que elas fiquem melhor, e aquelas pessoas que estão ali também. E é isso, melhorar pessoas, né? Como? A partir de uma melhora sua, porque tem isso. Eu também tive uma fase na igreja que eu estudava a Bíblia para poder pregar. E aí, depois que caiu a ficha, eu vi que era uma idiotice, né? Você tem que estudar para si melhorar, para você aprender. E aí isso te melhorando automaticamente, aí como você falou, não precisa nem falar, automaticamente aquilo toca a vida das pessoas, porque você tem uma vida transformada pela Bíblia, ou hoje, como eu creio, essa extensão maior da Bíblia, que é tanta gente boa ensinando, e aprendi com grandes homens, grandes mulheres, tanto que já se foram e deixaram aí seus livros, quanto os que estão aí falando hoje, vão deixar para os próximos. E é isso, tem gente contribuindo, eu quero ser um que tenha contribuído de alguma forma e que seja aqui na minha comunidade, as pessoas que me tocam, né? Que esse toque possa ser diferente para, como diz o Mário Sérgio Cortella também, a gente faça falta, né? O dia que você morrer, alguém olha e fala, cara, foi um encontro maravilhoso, pena que esse cara foi embora, estar com ele sempre me fez melhorar. É isso, e que todos nós possamos viver assim. Perfeito, meu amigo. Amém? Obrigado, amém. Amém. Obrigado mesmo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui. E deixa suas redes sociais aí, o que você tá mais ativo aí. Hoje... Jairo Crisóstomo, Jairo Sobrinho. Jairo Sobrinho no Instagram. Nem sei como é que tá lá, deve ser @sobrinhojairo, alguma coisa assim, você vai achar lá. Tem eu no LinkedIn, procure também como Jairo Sobrinho, que eu atuo muito profissionalmente, mas é só. E aí, tamo aí. Ok. Obrigado mais uma vez. Beleza? Eu que agradeço, cara. Até a Valeu. próxima. Sempre muito bom. Obrigado.